Não consigo mais agir assim. Eu. Eu já estou até cansado. Talvez seja melhor eu não agir mais assim. No caminho do divórcio, de repente descobri que conseguia ouvir os pensamentos da minha esposa. Minha esposa, que parece fria e reservada, me olha com um olhar de desprezo. Mas, por dentro, é uma voz diferente. Marido, eu não quero me divorciar. E se eu disser agora que não estou me sentindo bem, tudo bem? Marido, não me deixe. Uma garota como eu, pele clara, pernas longas e ainda bonita. Se alguém encontrar, não vai devolver para você. Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso. Será que ouvi algo estranho agora há pouco? Eu olhei para o retrovisor com incerteza. Só vi minha esposa no banco do passageiro, olhando para fora com uma expressão fria. Tudo parecia ser apenas uma ilusão minha. Então, eu perguntei de forma cautelosa. O nosso divórcio não vai te afetar muito, certo? Zhou Ruohan, ao ouvir minhas palavras, respondeu friamente. Não deve haver um grande impacto. Mas as pessoas do nosso círculo têm um entendimento. Não há divórcio. Há apenas viúvo. Estou falando de mim. Se o marido se divorciar de mim, eu iria para o crematório, queimando a si mesmo. Sem marido, eu nunca mais vou ser feliz. Eu não quero me divorciar. Eu quero um abraço do meu marido. Ao ouvir essa voz, eu hesitei e olhei novamente. Zhou Ruohan, com um rosto delicado e frio, estava no banco do passageiro. Isso não deve ser alucinação, certo? Então, eu consigo ouvir a voz do coração da minha esposa? Agora há pouco, eu tinha certeza de que a boquinha dela não se mexeu nem um pouco. Zhou Ruohan parece ter sentido algo. De repente, virou-se e encontrou meu olhar. Estou me sentindo um pouco mal hoje. Sobre o divórcio, podemos deixar para a próxima vez. Zhou Ruohan, você é muito corajosa. Finalmente disse. Marido, rápido, concorda comigo. Vamos voltar. Não vamos nos divorciar. Sem o marido, como eu vou viver? Agir de forma adorável e sedutora, usando charme e doçura. Meias pretas, meias arrastão ou meias de rede. Que tipo de mulher o meu marido realmente gosta? Eu posso ser qualquer uma. Neste momento, eu apenas acho que está um pouco barulhento. Mas eu tenho certeza de que essa é a voz do coração de Zhou Ruohan. Em seguida, hesitei um pouco e falei. Então, vamos voltar para casa hoje. Ouvir essas palavras. Os olhos da outra pessoa brilharam visivelmente. Mas logo em seguida, ela fez uma cara séria e assentiu com fingida reserva. Certo. Estou ouvindo você. No caminho de volta, Zhou Ruohan finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela estava tão feliz que cantarolou durante todo o caminho. Continuava chamando de marido, marido sem parar. Foi então que percebi que eu realmente parecia não entender nada sobre a minha esposa. Não é que a professora fria e reservada. Essa pessoa que repete frases. E ainda gosta de resmungar. Quem é essa menina? No começo, eu e Zhou Ruohan consideramos um casamento relâmpago. Também combinamos que, depois de casar, iríamos cultivar bem o relacionamento. Mas estamos muito ocupados com o trabalho. E a personalidade da Zhou Ruohan realmente é um pouco fria. Ao invés de dizer que somos um casal, talvez sejamos mais como amigos com benefícios. Afinal, sempre dormimos em quartos separados. Depois de chegar em casa, entramos na casa como de costume, um atrás do outro. Estou me sentindo um pouco mal. Vou primeiro para o meu quarto. Mas quando ela se virou para subir as escadas, eu ainda ouvi sua voz interior. Hehe. Vamos rápido verificar. Como agradar o marido. Ah, certo. Eu vou tirar minhas meias agora. Também não sei que tipo ele gosta. Como eu devo me vestir naturalmente para ir até ele? Ah. Estou tão irritada. Por que o marido gosta de uma garota tão fria e orgulhosa? Pode gostar de cubos de gelo. Não pode gostar de mim? Eu sou tão fofa. E ainda sou calorosa. Fico brava por 3 segundos e depois continuo agradando o marido. Hehehehe. Ao ouvir isso, fiquei com uma expressão de dúvida. Não é. Quem exatamente disse que gosta de garotas de gelo? Isso é pura fofoca inventada. Mas falando sério, essa diferença me despertou um grande interesse por Zhou Ruohan. Claro, o mais importante é o tom dela. Não parece que ela não sente nada por si mesma. Sinto que há algum mal-entendido entre os dois. Mas, infelizmente, na tarde seguinte, eu não vi Zhou Ruohan sair de casa. Estava tão longe que parecia que não podia ouvir os sentimentos dela. Eu tinha um jantar marcado com um cliente. Portanto, bati na porta e avisei Zhou Ruohan antes de sair. De dentro, ouvi uma resposta fria. Como era de se esperar, meu coração começou a doer de novo. Meu marido não janta comigo há muito tempo. Ele sempre vai ver clientes. Mas esse é o trabalho do meu marido. Ele com certeza gosta de uma esposa obediente e compreensiva. É que eu não sou maduro o suficiente. Por isso ele quer se casar comigo, certo? Meus olhos estão tão inchados de chorar. Não está mais bonito. Eu vou colocar gelo em breve. Não é. Por que ainda está chorando? De repente, meu humor ficou realmente complicado. Afinal, minha impressão de Zhou Ruohan sempre foi a de uma professora fria e reservada. Nunca imaginei que ela fosse uma pessoa tão fofa por dentro. Depois de fechar o projeto com o cliente, voltei para casa mais cedo.
Neste momento, eu havia acabado de tomar banho e estava deitado na cama. Pensando no que aconteceu hoje, minha cabeça está um pouco confusa. Principalmente se este casamento vai continuar ou não. Minha personalidade sempre foi direta e clara. Antes de me divorciar, eu preciso conversar com Zhou Ruohan. Precisamos entender o que ela realmente pensa. Enquanto pensava nisso, ouvi um bate-boca na porta. Eu voltei à realidade e me sentei na cama. Entre, por favor. Eu levantei os olhos para olhar. Zhou Ruohan estava parada na porta. Ela deve ter acabado de tomar banho. Seus longos cabelos soltos caíam sobre suas costas. Os olhos amendoados que originalmente estavam ligeiramente levantados agora estão levemente caídos. Isso lhe dava um ar de fragilidade. Tem alguma coisa? Eu desviei o olhar, um pouco desconfortável. Se eu fosse influenciado pelos pensamentos dela esta manhã. Uma mulher e um homem sozinhos no meio da noite. Na cabeça, inevitavelmente se pensa em vários tipos de brinquedos. Eu ainda me sinto um pouco mal. Então você pode dar uma olhada para mim? O som carece de um pouco de frieza refinada. Parecia que eu estava mais envergonhado e tímido. Marido, não me rejeite. Eu realmente vou chorar. Eu me preparei a noite toda. Fiz uma construção mental durante toda a noite. Mas eu não sou médico. Se não der, eu posso te levar para ver um médico. Enquanto falava, eu me preparei para levantar. Mas fui parado por uma mão pequenina e delicada que pousou em meu ombro. Não precisa. Eu sei o que está acontecendo. É que... O que é isso? Marido, não me olhe assim. O servozinho no meu coração está quase morrendo de bater. Estou tão nervosa. As luzes. Ele é tão bonito. Hehehe. Pode ser porque os pensamentos na minha cabeça estão confusos. Ou talvez porque ela está muito nervosa. De qualquer forma, eu só ouvi o que ela disse sem pensar. Marido, meu peito está apertado. Você pode me dar uma massagem? Naquele momento, havia duas pessoas na sala, mas estava extremamente silencioso. Eu até ouvi o coração dela parar. O ar parecia ter congelado por um instante. E no segundo seguinte, eu olhei para a garota na minha frente. Seu rosto ficou todo vermelho. Ela mordia os lábios, sem dizer uma palavra. Não tinha jeito, eu só podia começar a falar. Seu peito está apertado? Não é isso. Neste momento, o coração de Zhou Ruohan chorava silenciosamente. Só queria se punir por sua ousadia com duas bebidas. Como eu acabei falando que estava no meu coração? Você não vai falar sobre isso amanhã? Eu a olhei fixamente assim, esperando ela se justificar. Não é. É esperar que ela explique. Como resultado, no segundo seguinte, ela de repente estendeu a mão e puxou minha mão. E colocou no próprio peito, mordendo suavemente seus lábios rosados. Não é? Também é. Também está apertado no peito. Você só precisa me massagear um pouco. Quanto mais ousado a pessoa, mais resultados surpreendentes. Já falou. Estou corajosamente derrubando meu marido. Você consegue, Zhou Ruohan. Minha mão pressionada contra o peito dele se moveu involuntariamente. Eu prometo que isso foi uma reação instintiva. No começo, eu nem pensei em fazer LM. Mas isso, não diga. Para ser sincera, realmente é um pouco macio. Depois que eu pressionei isso inconscientemente, Zhou Ruohan, que estava de pé, parecia que toda a pele exposta, tinha um tom de rosa. Eu lembro que para o aperto no peito, posso tomar aquela pílula Xiaoyao. Estou um pouco envergonhado e quero me levantar. A posição também não é muito natural. Mas Zhou Ruohan já chegou a este ponto. Claro que não posso desistir agora. Ao ver que eu ia me levantar, ela instintivamente estendeu a mão e me segurou. No entanto, talvez ela não tenha controlado a força. No momento seguinte, fomos parar na cama juntos. Zhou Ruohan parece que tocou em algo. Parece que meu marido tem abdômen definido. Eu passei a vida fazendo bem. Também não sou ganancioso nem faço mal. O que há de errado em ser um pouco atrevido? Se eu aproveitar a oportunidade para tocar um abdômen, não seria demais, certo? Meus olhos, que estavam vazios, finalmente se moveram. Fiquei um pouco vermelho com os comentários atrevidos dela. Eu segurei a mãozinha que estava prestes a tocar meu abdômen. Caso contrário, você se levanta primeiro. Eu também estou me sentindo um pouco ofegante por estar embaixo. De fato, Zhou Ruohan só se atreve a ser selvagem em sua mente. Agora, ao abrir a boca, ela imediatamente se apoia atrapalhadamente na cama atrás dela para tentar se levantar. Continuava repetindo desculpas sem. Já não havia mais aquela aparência fria e distante de antes. Zhou Ruohan pensava nas cenas que aconteceram. Senti meu corpo todo começando a amolecer. Eu a vejo desse jeito. Eu só consegui estender a mão e ajudá-la. Eu pretendia segurá-la pelo ombro, mas essa posição era um pouco estranha. No final, não sei como, acabei segurando sua cintura. Zhou Ruohan, que estava prestes a se levantar, ficou rígida por um momento quando a toquei na cintura. Então, no instante seguinte, ela amoleceu completamente e caiu de volta em cima de mim. Eu fiquei completamente atordoado. Minhas mãos ainda estavam segurando sua cintura. Alguém tão repentino simplesmente desabou em cima de mim. Não assim fica difícil eu acreditar que você não está fazendo isso de propósito. Minha voz tinha um tom de desespero. Não é isso.
Minha cintura não pode ser tocada assim à toa. É isso mesmo. Na verdade, é um pouco sensível. Ao ouvir isso, de repente me lembrei de quando fomos registrar nosso casamento. Uma vez, quando saímos para jantar juntos. No caminho, encontramos um amigo. Ao cumprimentá-la, coloquei a mão em volta da cintura dela. E, de repente, ela ficou completamente rígida. O sorriso no rosto dela também desapareceu. Ela ainda me lançou um olhar. Essas coisas, é claro que eu posso ver e sentir. Naquele momento, pensei que havia sido eu quem agiu de forma inadequada. Então, rapidamente retirei minha mão. Depois, tive algumas vezes em que, sem querer, toquei a cintura dela. A reação dela sempre foi de um olhar rígido. Aos poucos, comecei a suspeitar. Se, na verdade, ela não gosta do meu toque. As pessoas têm suas preferências, essas coisas. Assim como eu realmente prefiro garotas com curvas bonitas na cintura. Então, agora parece que foi um mal-entendido. O que fazer? Saber que a cintura dela é sensível me deixou ainda mais animado. Parece que está um pouco estranho. Depois de 2 minutos e meio, nós estávamos sentados frente a frente no sofá. Neste momento, ela me olhava com uma expressão fria. Mas o rubor no meu rosto ainda não tinha desaparecido. Parecia que estava esperando eu falar primeiro, mas na verdade, meu coração estava. Falar o quê? Haha. Exceto sobre amor. Eu não quero conversar sobre nada com meu marido. Da última vez, quando ele quis conversar, era sobre o divórcio. Claro que não estou aqui para discutir romance com ela agora. Embora vendo minha esposa tão adorável assim. Realmente, conversar um pouco não seria um problema. Mas isso não é o foco no momento. O importante é que possa ouvir os sentimentos de Zhou Ruohan agora. E sua atitude inexplicável. Depois de pensar um pouco, eu falei. Eu disse antes que queria me divorciar. Você também concordou. É porque você também sabe que nosso casamento está enfrentando problemas, não é? Na verdade, não acho que haja problemas entre nós. Tudo o que temos vivido está de acordo com o que combinamos antes. Na verdade, eu também não sei muito bem qual é o motivo pelo qual você quer se divorciar. Mas eu sempre respeito suas escolhas. Depois de falar, ela estendeu a mão bonita e longínqua. Ela de forma suave ajeitou o cabelo ao redor da orelha. De uma forma inexplicável, ainda era um pouco sedutora. Se não fosse por ela estar quebrando a atmosfera dessa cena com seus pensamentos tristes. Amor, por que você quer se divorciar? Será que ele está interessado por outra mulher lá fora? Quem é a rapariga sedutora? Ela tem um corpo melhor e é mais bonita que eu? Ter uma educação superior à minha faz você parecer mais intelectual e distante? Embora eu esteja apenas fingindo. Mas você já fingiu muito bem. Afinal, qual foi a vadia que seduziu meu marido? Uma série de pensamentos internos. Faz-me sentir como se minha têmpora estivesse sendo puxada por alguém. Esposa que parece fria e fala pouco na superfície, mas internamente está sempre resmungando e é uma tagarela. Isso conta como um casamento que traz dois benefícios? Minha cabeça está zumbindo e eu não consigo pensar devido ao barulho. Não consegui me conter e falei. Você, primeiro, fique em silêncio. Então, de repente, o mundo ficou em silêncio. Percebi que algo estava errado. Levantei os olhos e olhei para a garota à minha frente. Nos olhos de Zhou Ruohan havia um toque de injustiça. Com os lábios comprimidos, ela disse em voz baixa. Eu não disse nada. No entanto, no momento seguinte, o coração começou a se agitar novamente. O marido é tão feroz, mas ele fica tão lindo quando está bravo. Eu até quero me ajoelhar e chamá-lo de mestre. Zhou Ruohan, você é muito estranha. Mas se for o marido, acho que também não é impossível, né? Não, eu estou um pouco confusa. Como alguém pode ter esse tipo de gosto? Isso me deixou sem palavras novamente, em choque. Afinal, a imagem da professora de deusa fria que eu tinha na cabeça desabou rapidamente em um único dia. Neste momento, Zhou Ruohan me olhava com uma expressão impassível, olhando fixamente para sua própria aparência. Meu coração estava muito ansioso. Estou pensando se hoje à noite fui rápido demais. O que foi exposto? Caso contrário, por que meu marido está agindo de forma estranha hoje à noite? No final, acabei interrompendo os devaneios dela com minhas palavras. Primeiro, expliquei que meu desejo de me divorciar não tem a ver com a amante. Hoje, eu só queria conversar sobre os nossos problemas. O pedido de divórcio que mencionei antes foi algo que falamos antes do casamento. Se estivermos juntos há alguns anos, ainda assim não conseguimos criar nenhuma conexão. Ou um de nós encontrou alguém que gosta mais. Então, nos divorciamos. Quando mencionei o divórcio, achei que você concordaria tão rapidamente. Você também sabe que não temos conexão. E você ainda tem uma outra pessoa especial em seu coração, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Zhou Ruohan ficou ainda mais frio. O que seus olhos escondem? Então você está dizendo que tem alguém em seu coração. Ou você simplesmente não sente nada por mim? Será que a faísca que eu acendi sozinho vai acabar me queimando? O marido ainda não sente nada. Que pena para uma bela mulher. Zhou Ruohan, você não tem mais nenhum charme. Eu suspirei e disse. Eu pensei que fosse você quem não sentia nada. Eu não tenho ninguém em meu coração. Nos últimos 2 anos, estive ocupada com o trabalho.
Eu pensei que você ficaria entediada com essa monotonia entre nós. Afinal, você não se opôs quando mencionei o divórcio antes. E eu ouvi dizer que você gostava de um sênior no colégio. Quando mencionei aquele sênior, a máscara fria da pessoa à minha frente parecia ter se quebrado instantaneamente. O rosa, que já havia diminuído, começou a se espalhar devagar do pescoço para o rosto. Ao ver essa cena, isso me fez esquecer o que eu ia dizer a seguir. A pequena hesitação e a centelha de esperança que estavam surgindo em meu coração parecia que tinha sido apagado em um instante. Essa reação é realmente difícil de convencer a si mesmo. Neste momento, Zhou não tinha ninguém em seu coração. Eu suspirei e desviei o olhar. Se você tem alguém no coração, não precisa ficar me amarrando. Eu não posso aceitar que minha esposa tenha outro homem em seu coração. Outro homem. Zhou estava com o rosto vermelho. Ela ficou surpresa ao ouvir isso. No começo, ela achou que ele soubesse de seu pequeno segredo. Então pensou que estava agindo de forma estranha e quis se divorciar. Por que agora parece que algo não está certo? Amor, por que você ainda não consegue aceitar que o veterano que eu guardo no meu coração é você? Então, por que não eu digo isso de forma direta? Mas eu sou tímida. Agora é a hora de me exibir. Isso é adequado? Se soubesse, teria vestido um pijama mais sexy. O que ela quer dizer é que esse senhor mais velho sou eu? Mas sou 2 anos mais velho que Zhou. Zhou estudou em uma universidade no exterior. Portanto, os dois certamente não estudaram na mesma universidade. Senpai é alguém do ensino fundamental segundo ou do ensino médio. Mas olhando para o rosto de Zhou, quando criança, deveria ser muito bonito também. Eu não posso não ter nenhuma lembrança, certo? Eu ia perguntar agora. Então vi que Zhou já estava de pé. Quando você mencionou o divórcio, eu não fiquei sem reação. É que houve um problema não muito grande na escola. Então eu preciso voltar para fazer horas extras. Quanto ao tal estudante sênior, isso é coisa do passado. Sua mão, que estava ao seu lado, tremeu levemente. Hoje, eu realmente não estou me sentindo muito bem. Eu acho que podemos conversar sobre isso mais tarde. O que você acha? Que tal marcarmos um horário para conversar direito? Neste momento, Zhou, que parecia fria por fora, estava choramingando por dentro. Eu não posso ser honesta sobre como estou agora. Que falta de compostura. Preciso encontrar um momento adequado para falar. Eu acho que às vezes as garotas, esses fardos inexplicáveis são realmente muitos. Eu não entendo, mas respeito. E eu também preciso de tempo para organizar essa relação confusa. Pelo menos o que sei agora é que o estudante sênior que Zhou gosta por dentro deve ser eu. Embora eu não me lembre de quando a vi pela última vez. Eu acenei com a cabeça. Pode ser 3 dias depois? Eu terei uma viagem de negócios amanhã. Zhou fez um som afirmativo. Em seguida, apertou a barra da roupa e falou baixinho comigo. Então, eu vou voltar para descansar. Boa noite. Eu também disse boa noite. Olhando para Zhou, que parecia calma por fora, mas estava gritando por dentro. Ela caminhou lentamente de volta para o quarto. Eu me recostei no sofá, com o olhar vazio. Tudo o que aconteceu durante o dia foi muito surreal. Desde que consegui ouvir os pensamentos de Zhou, eu senti como se estivesse sonhando. Será que eu devo visitar um psicólogo? Tudo isso é realmente verdade ou mentira? A maneira como ela chamava marido era realmente doce. Nesse momento, Zhou estava se revirando freneticamente na cama. Eu sentia meu corpo todo aquecido. Abraçando o urso de pelúcia, ela tampou a boca. Conseguiu controlar o desejo de gritar. Será que Jianlin sabe que eu gosto dele em segredo há muitos anos? Ao pensar nisso, Zhou não conseguiu evitar de cobrir o rosto, um pouco envergonhada. Mas logo a garota sentiu que algo estava errado. Ela se sentou de repente. Não está certo. Se o Jianlin souber que o sênior de quem eu gosto é ele mesmo, ele não diria que hoje alguém no meu coração está se separando. E como ele soube disso? Naquele verão, quando a garota viu o menino pela primeira vez, ela foi profundamente atraída pelo menino. A garota sempre foi inteligente. Seu QI também era bem mais alto que o dos colegas. Enquanto seus colegas estavam na primeira série do ensino fundamental, ela já estava na terceira. Sempre que ficava pouco tempo em uma sala de aula, ia para outra. Isso fez com que a garota tivesse uma personalidade reclusa e não gostasse de falar. Com o tempo, as pessoas ao redor começaram a excluí-la e a intimidá-la. Em um certo dia, após a escola, a garota foi bloqueada por alguns valentões da escola vizinha. Justo quando a garota estava prestes a ser intimidada, um garoto que passava por ali viu e correu até ela. Como ainda existem pessoas que intimidam crianças? Em pouco tempo, o garoto conseguiu espantar os valentões. Depois, o garoto virou e olhou para a garota. E, de maneira casual, acariciou o cabelo da garota. De qual escola primária você é? O que você está fazendo aqui depois da escola? Você viu isso? Ali do outro lado tem uma escola técnica. Os irmãos e irmãs de lá são bem intimidantes. Não venha aqui sozinha da próxima vez. Enquanto falava, o garoto fez uma pausa. Ei, eu devo te levar para a delegacia? Ou você vai ligar para seus pais com seu relógio? Ao ouvir isso, a garota ficou surpresa.
Olhou para o seu uniforme e viu que era realmente o da escola de ensino fundamental. Isso realmente é o uniforme do ensino fundamental. E, na verdade, eu já sou do ensino fundamental agora. Nesse momento, alguns garotos passaram pela entrada da viela e gritaram: "O que o Jianlin está fazendo?" Ele foi jogar bola. O menino virou a cabeça e respondeu: "Vocês vão primeiro, eu vou chegar aí logo. Eu acho que encontrei uma garotinha. Primeiro vamos levar a garotinha para a delegacia." No final, a menina não sabia bem o que estava sentindo. Ela se lembrou do nome do menino. Ela seguiu o menino até a delegacia para esperar os pais. Quando chegaram à delegacia, o menino entregou a menina ao tio JC e logo foi embora. A partir daquele dia, a menina se lembrou do menino chamado Jianlin. Pensando nisso, Zhou Ruohan pegou o celular e começou a enviar mensagens para a amiga. "Não foi você quem disse que ela gosta do tipo de pessoa que é fria, fala pouco e é inteligente. Eu estou fingindo isso há 2 anos. Por que ele ainda não gosta de mim? E agora ainda quer se divorciar de mim? Querida, eu acho que a sua verdadeira personalidade é mais fácil de eu gostar. Eu já disse que essa informação pode não ser confiável. Então vocês realmente se separaram?" "Na verdade, não. Eu disse que não estava me sentindo bem. Então não conseguimos nos separar. Voltei pela metade do caminho. Depois disso, eu acabei fazendo tudo de uma vez sem saber o que aconteceu na minha cabeça. Fui para cima dele. E olha só, estou aqui ainda conversando com você. Pode-se imaginar que eu falei." Que Men-yun, do outro lado do celular, olhava para as informações com uma expressão de choque. E então, tremendo, respondeu uma frase: "Ou ele não é capaz, ou você não é sexy o suficiente. Não pode falhar." Mas essa mensagem sobre o tipo que ele gostava antes foi transmitido do seu bom amigo, Song Ziki. Deveria estar certo. As palavras de Kim Men-jun tinham um tom de hesitação. Zhou Ruohan estava deitada, um pouco triste. Além disso, ele disse hoje: "Se eu não gostava de um veterano há muito tempo, ele não deseja que sua esposa tenha espaço na mente para outro. Então quer se divorciar de mim. Mas onde está o outro? Sempre foi ele sozinho, certo?" Ao ver a mensagem, Kim Men-jun ficou paralisada por um momento. Isso não deveria ser escrito em 365 capítulos no gênero de romances de si ou dominantes para mulheres? Isso é impossível. Eu combinei com ele. 3 dias depois, quando ele voltar da viagem, teremos uma boa conversa. Eu não consigo mais fingir. Eu já estou desesperada. É melhor eu parar de fingir. No dia seguinte, porque eu tinha que viajar a trabalho, eu acordei bem cedo. O inesperado foi que Zhou Ruohan acordou ainda mais cedo que eu. Neste momento, a garota saiu da cozinha trazendo um sanduíche e leite. Ao ouvir o barulho, ela virou a cabeça e olhou. Ela acenou levemente com a cabeça e sorriu um pouco. "Bom dia. Eu preparei o café da manhã. Vamos comer juntos?" O tom do cumprimento era suave. Era parecido com os hábitos de sempre. Mas havia uma pequena diferença. Porque agora eu consigo ouvir os sentimentos dela. "Meu marido fica tão bonito de camisa preta. A todo meu corpo está ficando mole. Eu gosto muito, hehe. Estou em apuros. Por que meu marido está me olhando assim sem falar nada? Estou prestes a me apaixonar novamente." Não consegui me conter e acabei sorrindo. Em seguida, acenou com a cabeça. "Bom dia. Obrigado pelo esforço." De fato, na cabeça dela começou a surgir aquele ai ai ai. Chegou a ser um pouco inapropriado para crianças. Eu fiquei um pouco surpreso. Não imaginei que a garotinha aparentemente séria tivesse uma mente tão aberta. Antes, quando ela falou sobre meias pretas, meias arrastão e essas coisas, eu pensei que era só um delírio dela. Mas agora ouvi os pensamentos dela que não podiam ser ditos. Eu acho que talvez não seja delírio. É verdade. Eu até comecei a sentir uma certa expectativa. Os dois estavam comendo em silêncio na superfície. Na verdade, eu senti que estava ouvindo uma comédia. De fato, isso é bastante revigorante. Antes de sair, eu olhei para Zhou Ruohan. Hesitei um pouco. Acabei dizendo que estava saindo. No fundo, eu estava chorando baixinho, relutante em me separar do meu marido. Nesse momento, alguém se aproximou, acenando com uma expressão de choque. "Que tudo corra bem." Eu assenti com a cabeça enquanto segurava a mala, pronto para ir. Zhou Ruohan não conseguiu se conter. "Espera. Sua gravata está torta. Rápido, rápido, me chama para te ajudar." "Marido, não me pressione. Eu te imploro. Não precisa de espelho, só me precisa. Eu sou melhor que o espelho." Eu pensei que poderia puxar e tirar. Eu apenas me acostumei a amarrar. Em breve vamos embarcar no avião. Amarrar depois de aterrissar também funcionaria. Mas, ao ouvir o que ela realmente pensava, meu movimento com as mãos parou por um momento. Eu olhei para a garota com uma expressão fria. Então, lentamente, eu disse: "Desculpe, você poderia me ajudar com isso? Eu não vou entrar." "Certo." Após dizer isso, o Ruohan sentiu que sua voz estava um pouco animada demais. Ela piscou os olhos de forma não natural. "Certo, eu vou te ajudar com isso." Eu percebi que, na verdade, a atuação dela não era tão boa. Como eu não percebi isso antes? Naqueles lindos olhos em formato de pêssego, a felicidade e a animação eram tão óbvias.
Zhou se aproximou e me ajudou a ajeitar a gravata. Na verdade, a gravata não estava torta. Ela só queria encontrar uma desculpa para se aproximar. O marido dela está em viagem de negócios. E que tal um abraço amoroso, cheio de relutância para se separar? Eu só posso encontrar uma desculpa para mim mesmo. Mas tudo bem. Os maridos delas não são tão bonitos quanto eu. Hehehe. As duas pessoas estão tão próximas. Eu certamente ouvi a voz do coração dela, desde que eu não esteja surdo. Mas um abraço agora parece inadequado. Afinal, ontem combinamos que iríamos nos divorciar. Eu limpei a garganta suavemente. Aquela mão delicada que estava sobre a gravata hesitou por um momento, relutante em se afastar. Pronto, tudo correu bem. Eu sorri levemente. Certo. Depois de falar, eu me virei e fui embora. Ao ouvir o som choroso do coração dela, eu ainda pausara um momento. Espere eu voltar. O som choroso parou. Tudo se transformou em beijinhos do marido. Mas o que eu ouvi foi apenas algo leve e despreocupado. Tá bom. Eu gostaria de que a conversa fluísse. Ela definitivamente precisa corrigir esse defeito de dizer uma coisa e fazer outra. Embora seja muito fofa. Mas, considerando esse contraste, ela não se sente mal com isso? Pela primeira vez, sinto que a viagem a trabalho é um grande incômodo. Antes mesmo de sair, já quero voltar logo. Desta vez, estou viajando a trabalho com meu amigo Song Ziki. Porque a pessoa que vou encontrar foi apresentada a mim pelo Song Ziki. A pessoa é um roteirista. Provavelmente ele também apresentará algumas pessoas do meio. Nos últimos anos, minha empresa evoluiu de um pequeno estúdio para o que é hoje. Tornou-se uma empresa de porte mediano. Temos vários autores de quadrinhos contratados. Eu também publiquei algumas histórias em quadrinhos originais. Algumas ainda têm um certo apelo. Ao chegar ao aeroporto, nós dois nos encontramos. Song Ziki parecia estar de bom humor ao me ver. Ele perguntou, um pouco hesitante. Não é que você vai se divorciar e ainda está tão feliz? E não era para você não ter conseguido se divorciar? Ao ouvir isso, eu lancei um olhar para ele. Você está bem informado. Como você sabe que eu não consegui me separar? Song Ziki riu um pouco. Não posso dizer que ainda tenho contato com Kim Min-jun, certo? Afinal, os dois já terminaram há centenas de anos e ainda mantêm contato. Se eu disser isso, vou ser ridicularizado. O ponto é que Song Ziki também não se atreve a dizer. Quando eu estava conversando com Kim Min-jun antes, acabei revelando involuntariamente as preferências do meu amigo. Ao ver isso, Song Ziki rapidamente mudou de assunto. Não é que sua esposa, essa beleza incrível, se separou de verdade. Os outros não ficariam super felizes? Você realmente se importaria? Ao ouvir isso, de repente comecei a olhar seriamente para Song Ziki. Ele também não disse nada. Song Ziki ficou inexplicavelmente nervoso sob meu olhar. Sabor da mão. Eu de repente sorri. Você realmente se preocupa com minha esposa, hein? Não, cara, você não pode dizer isso. Eu já gosto de alguém. Song Ziki rapidamente fez um gesto para me interromper. Depois eu pensei um pouco. Eu quero me divorciar da minha esposa porque você não me disse antes? Ela tinha um veterano em seu coração antes. Daquele tipo que dura muitos anos. A propósito, como você soube disso? Pensei que ainda bem que consigo ouvir os sentimentos de Zhou Guohan. Caso contrário, esse mal-entendido seria enorme. Song Ziki não esperava que eu perguntasse isso de repente. Foi Kim Min-jun quem me contou. Lin, não fique bravo, por favor. Eu só também não sabia que essa notícia era tão inacreditável. Vocês não estão há muito tempo sem se falar? E o que vocês disseram? Isso me fez lembrar que ontem Zhou Guohan disse em seu coração que gosta de pessoas frias e inteligentes. Eu só descobri ontem que gosto desse tipo. Mas eu realmente não gosto disso. Elegante e sábio. Minha irmã mais velha e minha mãe são desse tipo. Eu não tenho nenhum hobby especial. Neste momento, eu olhei para Song Ziki com um olhar perigoso. Sempre sinto que o mal-entendido da Zhou Guohan tem a ver com ele e a Kim Min-jun. Na verdade, isso não disse muito, né? Só disse que tipo de garota você gosta. Não disse mais nada, realmente. Song Ziki apressou-se a garantir. Eu só estava pensando que sua impressão da cunhada durante o encontro foi boa, não é? Quanto mais Song Ziki falava, mais convencido ele parecia. Eu só pensei que, já que a Kim Min-jun estava aqui, com certeza, a cunhada também tem sentimentos por você. Vocês devem se gostar um ao outro. Vou contar para a cunhada o tipo que você gosta. Isso não é um apoio, não? Eu pensei que fosse isso. Durante os encontros anteriores, achei que a Zhou Guohan não fosse tão fria. Mas naquela época, eles também não eram muito próximos. A outra pessoa, embora menos ativa, ainda sorria bastante. Ela também ficava bonita quando sorria. Então, depois que obtivemos a certidão, percebi que a Zhou Guohan não sorri mais. Além do mal-entendido anterior sobre a cintura. Com tudo isso, indo e vindo, eu realmente achava que a Zhou Guohan ficaria desconfortável estando comigo. Então o problema estava aqui. Eu respirei fundo. Os irmãos dela são assistentes e estrategistas. Que cara, meu bom amigo é um verdadeiro caso. Então, você pode dizer a ele que tipo eu gosto?
É aquele tipo elegante, intelectual e um pouco como uma flor de gola alta. Song Ziki disse como se fosse óbvio. Então, como você sabe disso? Você disse isso quando rejeitou a declaração de uma fofinha da escola. Você disse que não gosta desse tipo de fofura excessivamente ativa. Gosto de mulheres independentes, frias e intelectuais. Enquanto falava, Song Ziki percebeu que minha expressão já estava sombria. Ele também começou a falar cada vez mais baixo. Isso estava errado? Mas na verdade era a minha situação. Eu claramente me lembro disso. Ao ouvir isso, eu disse com os dentes cerrados. Você realmente é meu bom amigo. Não consegue diferenciar entre a verdade e o que foi emprestado? Errado. Você também nunca namorou, né? Como eu vou saber se o que você diz é verdade ou mentira? Eu pensei que você realmente tinha padrões muito altos. Mas pelo menos agora sei sobre as informações erradas da minha esposa. De onde isso veio? Só posso dizer que Song e Kim Min-jun tiveram grande contribuição. Mas sinto que eu e Zou Ho-han. O maior problema ainda está entre nós dois. Na verdade, nunca conversamos bem um com o outro. Nem nos conhecemos de verdade. Já estamos casados há 2 anos e ainda estamos assim. Os problemas entre nós ainda são muito sérios. Nesse momento, Zou Ho-han estava a caminho do laboratório. Na verdade, Zou Ho-han é bem normal quando não está na frente de Jian Lin. Dizer que ela é fria e distante não é exatamente verdade. Porque Zou Ho-han sempre se apresenta com uma aparência fria lá fora. Ao entrar no laboratório, os 4 estudantes que estavam juntos de repente se endireitaram. O modo adequado de cumprimentar o professor é dizendo bom dia. Zou Ho-han não tinha muita expressão e apenas acenou com a cabeça. Bom dia. Certo, agora vamos falar sobre os dados dos experimentos que vocês entregaram. Ela ficou no laboratório desde a manhã até a tarde. Ajudou-os a corrigir cada um dos dados errados. Até que o telefone de Kim Min-jun tocou. Foi então que ela percebeu que já era 6:30 da noite. Mas ele apenas olhou para o celular e não atendeu. Em vez disso, continuou a se concentrar em seu experimento. Suas mãos sequer tremiam. Passaram-se mais de 20 minutos. Finalmente conseguiu corrigir os dados. Certo, não é mais cedo. Vocês podem voltar agora. A menina da rua, Liu Xuan, disse respeitosamente. Professora, você vai jantar conosco. O menino, Qin Xuan, também rapidamente falou. É verdade, professora, abriram uma churrascaria em frente à escola. Nós queremos convidá-la. Zou Ho-han levantou-se e começou a arrumar a mesa. Não precisa mais. Vocês podem ir comer. Eu só espero que da próxima vez os dados não estejam tão discrepantes. Vocês entendem o que quero dizer. Ao ouvir isso, os 2 estudantes imediatamente se endireitaram. Desculpe, professora. Nós vamos prestar atenção da próxima vez. Por fim, Zou Ho-han acenou com a cabeça e não disse mais nada. Virou-se, pegou suas coisas e saiu do laboratório. Estou quase morrendo de fome. Churrasco, churrasco. Hoje à noite, vou comer churrasco com Min-jun. Sentindo saudades do marido novamente. Pensando em preparar um bom churrasco para o marido. Qin Xuan e Liu Shu observaram Zou Ho-han se afastar. Só então se sentiram à vontade para respirar aliviados. Qin Xuan suspirou. Nossa professora é tão bonita. Mas eu realmente tenho muito medo dela. Liu Xuan também falou com uma expressão de sofrimento. Eu sempre achei a professora bonita. E com um currículo tão impressionante. Pensando bem, os jovens são fáceis de lidar e bastante alegres. Não esperava por isso. A professora é realmente rigorosa. Quem não é? Não sei se a professora é assim na frente do mestre. Quem conseguiria suportar isso? Neste momento, Zou Ho-han estava no carro de Kim Min-jun, com a voz um pouco desanimada. Eu realmente sinto que suas informações estão erradas. Se isso estiver errado, Song Ziki estará em apuros. Kim Min-jun dirigia enquanto falava com os dentes cerrados, pensando que ontem quase me divorciei. Os lindos olhos de Zou Ho-han estavam cheios de lágrimas. Eu não quero me divorciar dele. Não consigo me divorciar. Se sim, eu te levarei para repor o equipamento. Kim Min-jun disse com um sorriso. Zou Ho-han confia em Kim Min-jun. Então, quando ela disse que não poderia se divorciar, Zou Ho-han realmente acreditou. Quanto ao equipamento, vamos primeiro dar uma olhada. Mas quando viu Min-jun parada com ela na entrada da loja de artigos do qualquer, Zou Ho-han aparentava calma. Mas por dentro estava extremamente nervosa. Podemos entrar? Só nós duas, mulheres. Em contraste, Kim Min-jun a puxou calmamente para dentro. Você não disse que falhou na sedução? Com certeza não foi a dose suficiente. Esta vez, eu vou te ajudar com isso. Isso não é muito bom, né? A voz carregava uma ponta de hesitação. Mas os passos, obedientemente, seguiram a força dela para frente. Zou Ho-han não queria se divorciar nem um pouco. Depois de conseguir se casar com Jian Lin, ela definitivamente não queria se divorciar. Minha viagem não foi muito bem sucedida. Embora eu tenha me preparado bem e tenha o Song Ziki como apresentador. Mas desta vez foram muitas pessoas que conheci. Havia editores e vários investidores. A viagem de negócios que originalmente estava prevista para durar 1 ou 2 dias, acabou se arrastando por quase uma semana. Estou bebendo a ponto de ter hemorragia estomacal.
Finalmente consegui marcar uma conversa com a empresa da outra parte. Portanto, originalmente, eu tinha planejado voltar para discutir com Zhou Ruohan, mas acabei adiando. Mas houve algumas diferenças nesse meio tempo. Antes, durante as minhas viagens de negócios, Zhou Ruohan basicamente não perguntava nada. Mas desta vez, eu não poderia cumprir o compromisso. Então liguei para avisar a outra parte. E aproveitei para ver se conseguiria ouvir a voz da outra pessoa pelo telefone. Infelizmente, há algumas lamentações que não podem ser ouvidas. Zhou Ruohan foi compreensiva e não disse nada. Apenas começou a incluir bom dia e boa noite todos os dias. Depois, ocasionalmente, compartilha o que acontece na escola ou no laboratório. Provavelmente, ela também não costumava fazer isso. Pela escrita, dá para ver que estava seca e sem vida. Mais tarde, ela até fez uma pergunta. Eu estou te atrapalhando no trabalho ao enviar essas coisas. Se for o caso, eu não quero mais incomodar. Olhando para esta frase, eu consigo imaginar ela chorando baixinho por dentro. Pensei um pouco e respondi. Não. É muito interessante. Isso me deixou menos irritado durante os compromissos sociais. A pessoa diante de mim apenas respondeu ó, embora parecesse frio. Mas depois ela começou a compartilhar cada vez mais coisas. Até compartilhava belas paisagens que via no caminho. Ou um gatinho ao lado da estrada. Embora estivesse em uma viagem de negócios por uma semana e também muito ocupada. Mas eu senti que era mais íntimo do que quando nos víamos todos os dias. Alguns dias depois, finalmente voltei. Mas não disse imediatamente a Zhou Ruohan. Quero ver qual seria a reação dela se eu de repente aparecesse na frente dela. Pensando nisso, me preparei para pegar um táxi até a Universidade de Pequim. Em pouco tempo, cheguei à porta do laboratório. Ao olhar, vi Zhou Ruohan com uma expressão fria dentro. Em frente a ela, estavam 4 estudantes que pareciam ter a mesma idade que ela. Mas a aura do aluno era muito inferior. Vou dizer uma última vez. Se quiser fazer, faça. Se não conseguem, vocês devem solicitar a troca de orientador. Se vocês realmente acham que eu não posso guiá-los sem dizer o que vocês têm medo de falar, posso ir pessoalmente à escola dizer. Esta é a primeira vez que ouço essa frieza evidente. Zhou Ruohan de antes, embora parecesse um pouco distante, mas o tom de voz tinha uma diferença bem clara. Neste momento, eu a observava através do vidro. De repente, senti que talvez realmente gostasse de pessoas frias. Como a Zhou Ruohan, que estava vestindo uma roupa imponente e exalando uma aura impressionante. Qin Shuan sabia que não deveria se distrair. Mas o homem parado no corredor realmente chamava atenção. Por isso, ele não pôde evitar de olhar mais algumas vezes. Mas no laboratório, só estavam eles poucos. Sua distração era muito óbvia aos olhos de Zhou Ruohan. Qin Shuan, o que você está olhando? Tem dados experimentais lá fora que você precisa? Enquanto falava, ela virou a cabeça para olhar. Há pouco, seu rosto estava frio e sua voz carregava frieza. A professora fria, que mentalmente carregava o feitiço da serenidade. Ao me ver, um olhar de surpresa passou por seus olhos. Ela não disse nada, mas no coração, já era como se estivesse em uma festa de ano novo chinês. Ah, é o marido que voltou. Marido, você veio me buscar do trabalho? Eu acabei de ser muito agressivo. Ei marido, não me entenda mal. Eu não sou brava. Eu sou muito gentil. Culpo este maldito experimento. E esses alunos desobedientes. Contando com o encontro da manhã antes da viagem a trabalho. Eu não vejo meu marido há pelo menos 168 horas. Ou seja, 10.080 minutos 604.800 segundos sem ver meu marido. Estou sentindo saudades do marido novamente. Fiquei um pouco atordoado com os seus doces marido repetidos mentalmente. Mas meus lábios não conseguiram evitar um sorriso. Droga! Estou com uma expressão de quem está dando risada involuntariamente. Eu acenei para Zhou Ruohan, indicando que ela pudesse se concentrar no que estava fazendo. Agora o marido chegou. Zhou Ruohan não queria mais xingar ninguém agora. Mas ainda não posso ser muito óbvia. Eu me virei de volta para os 4 alunos à minha frente. Embora seu rosto ainda estivesse tenso e parecendo sério, mas a aura dela já sofreu uma mudança bem evidente. Os problemas que eu mencionei hoje, se acontecerem de novo na próxima vez, vocês não precisam mais vir. E não vamos desperdiçar o tempo um do outro. Após isso, ela acenou com a mão para indicar que deveriam voltar. Ao ver isso, os 4 finalmente suspiraram aliviados. Então, todos olharam rapidamente para a janela. Momentos atrás, eles viram a professora olhar para o homem do lado de fora. Toda a aura dela mudou. Eu não fiquei envergonhada ao ser observada por eles. E ainda senti, de bom humor. Ao ver isso, Zhou Ruohan limpou a garganta levemente. Como assim? Todos têm que ficar e continuar fazendo os experimentos. Então, eu vou indo. Dito isso, ela estendeu a mão e tirou a blusa que estava usando. Nesse momento, Liu Xuan reuniu coragem e perguntou. Professora, aquele lá fora é seu marido? Zhou Ruohan estava secretamente olhando para Jianlin. Ela já estava cantando uma canção em seu coração. Essa é a primeira vez que meu marido vem me buscar do trabalho. Ao ouvir as palavras de Liu Xuan, olhou para ela. Em seguida, ela sentiu de forma contida.
Mas, no fundo, meu coração já começou a brilhar como um arco-íris. Há tanto tempo não vejo meu marido. Eu olho as estrelas todos os dias pensando nele. No entanto, ainda há uma diferença. As estrelas estão no céu, e meu marido está no meu coração. Eu a observava enquanto meu coração falava coisas ousadas. Depois disso, ele saiu após explicar calmamente tudo para os alunos. Ela se aproximou de mim com um sorriso suave no rosto. Desculpe. Desculpe pela espera. Eu não sabia que você viria hoje. Você veio procurar o professor Lin e o professor Jian? Eu naturalmente estendi a mão e tirei os pelinhos do canto dos olhos dela. Não. Vim te buscar para irmos jantar juntos. Sinto muito por não cumprir a promessa. Eu disse que seria em 3 dias, mas acabei levando mais de uma semana. Quando minha mão se levantou para pousar ao lado do rosto dela, Zhou Ruohan sentiu seu coração quase parar. E todos aqueles pensamentos desconexos em sua mente também pararam. Eu expliquei em voz baixa que algo de pelos estava grudado. Mas o coração de Zhou Ruohan já havia perdido o ritmo que deveria ter. Não tem jeito. Apenas uma ação. Parece que estou me apaixonando pelo marido mais uma vez. Gostei novamente de Jian Lin pela 98ª vez. Só mais uma vez e será 999. Então, quando ele vai começar a gostar de mim? A voz do meu coração desta vez é diferente das anteriores. Eu percebi um tom de tristeza nela. Estou um pouco perdida. Talvez eu realmente devesse tentar conhecê-la melhor. As duas caminhavam juntas pelo caminho da universidade. Parece bem tranquilo. Mas é só aparência. Na verdade, estou ouvindo uma comédia de uma pessoa. Sim, é a voz do coração de Zhou Ruohan. Ela realmente tem o dom da palavra. E é do tipo que fala muitas bobagens. Quando ouvi que ela estava pensando se deveria seduzir a si mesma esta noite, não consegui resistir e olhei para o lado para ela. O rosto da garota fez meu corpo cansado parecer um pouco mais reanimado. Parece que não estou tão cansada. Olhando, parece que já está quase na hora do jantar. Eu então comecei a falar. O que você gostaria de comer? Vamos comer. Embora eu tenha pensado há muito tempo em fazer um churrasco para o marido, tentando se mostrar como uma pessoa virtuosa. Quando ouviu minha pergunta, apenas me lançou um olhar de lado. Acenou levemente com a cabeça. O que você gostaria de comer? Ai, Ruohan, o que está acontecendo? Qual é a diferença disso para ser aleatório? Marido, eu realmente não sou aleatória. Mas você, sendo fria, não é chamada de tsundere? Posso falar novamente agora. Realmente quero me dar 2 tapas. Churrasco, churrasco, churrasco. Não sei se fazer um desejo no coração é útil. Pensei que isso realmente seria útil. Eu disse sorrindo. Se você não tiver nada em mente para comer, podemos comer churrasco esta noite? Pode ser qualquer coisa. A pequena felicidade na voz era um pouco evidente, mas ainda mantinha o rosto sério. De fato, tenho uma conexão telepática com o marido. Feliz, mais feliz ainda. Estou com vontade de dar um beijo no marido. Ao ouvir isso, minha disposição também melhorou. Durante o caminho, percebi que a atmosfera estava um pouco pesada. Então, decidi tomar a iniciativa de falar. O que os alunos fizeram para te deixar chateada? Zhou Ruohan, que antes estava feliz cantolando internamente, parou de cantar ao ouvir isso. É apenas um experimento. Eu os ensinei passo a passo, faltou só que eles apresentassem os resultados. No entanto, eles duvidaram de uma das etapas e mudaram. Isso fez com que os dados finais estivessem errados. Na verdade, é normal ter dúvidas. Mas o que eles deveriam fazer era verificar. Mas eles acreditam firmemente que estão certos. Eles nem estão dispostos a verificar o que eu disse. Ao mencionar questões relacionadas à sua área de especialização, o tom de Zhou Ruohan ficou sério, e ela franziu levemente a testa. O mais importante é que isso não é a primeira vez. Nas vezes anteriores, ficou provado que eles estavam errados e eu estava certa. O marido acabou de me ver xingando. Ele vai achar que sou muito brava? Na verdade, eu não sou nada disso. Eu sou muito gentil. Eu me considero alguém que não tem muito interesse em pesquisa acadêmica. Mas em casa, não é todo mundo que faz pesquisa? Então, Zhou Ruohan perguntou baixinho. Desculpe, eu estou sendo muito chata ao dizer isso? Mas a minha vida já é bem sem graça. Além de experimentos, só tem projetos. No final, só sobrou o marido. Eu sou uma pessoa sem graça. Não é de se admirar que o marido não goste mais de mim. Pensando nisso, Zhou Ruohan ficou um pouco triste. Ao ouvir isso, eu expliquei seriamente. Não é chato. Pelo contrário, eu até tenho bastante interesse. Embora eu não seja da sua área. Mas eu estou bem interessado em algumas coisas novas. Ao ouvir minha explicação, os olhos de Zhou Ruohan brilharam. Foi a primeira vez que eu vi isso de maneira tão direta. Os olhos de uma pessoa realmente podem brilhar instantaneamente. As emoções dela sempre foram bastante diretas na minha frente, não é? Apenas a minha versão anterior parecia não querer gastar tempo para conhecê-la. Isso acabou levando a mal-entendidos cada vez mais profundos entre nós. Em pouco tempo, chegamos a uma churrascaria nas proximidades.
Ao fazer o pedido, Zhou parecia um pouco mais à vontade por causa das palavras anteriores. O pedido foi feito rapidamente. Até que, quando a carne chegou, o garçom perguntou se precisávamos de ajuda. Zhou respondeu sem pensar. Não precisa. Obrigado. Quero grelhar a carne para meu marido eu mesma. Da última vez, fui comer churrasco com alguns professores. Todos eles tinham alguém para grelhar para eles. Que absurdo! O que os outros têm, meu marido também deve ter. Não, qual é essa lógica? Mesmo que seja inveja, não deveria ser eu a grelhar para ela? A lógica dela parece ser um pouco diferente da dos outros. Mas logo percebi que eu estava pensando demais. Porque, na verdade, Zhou realmente não sabe assar. Depois de ver sua delicada mão tocar a chapa e fazer um ai, eu estendi a mão e segurei a dela. As marcas vermelhas na mão delicada dela eram muito visíveis e pareciam dolorosas. A pessoa que estava sentindo dor internamente, mas ao ser segurada pela minha mão, começou a pensar. Isso não é como se estivéssemos de mãos dadas? Se o meu marido estivesse disposto a me dar um beijo, isso seria ainda melhor. Eu estava originalmente franzindo a testa olhando para a mão dela. Neste momento, ao ouvir seu ai, eu fiquei um pouco resignada. Beijar não é possível. Soprei e então olhei para a garota que estava claramente atordoada e disse. Está doendo muito? Você quer que eu vá chamar o atendente ou que eu saia para comprar um creme para queimaduras? Não precisa. Nesse momento, Zhou olhou para mim com ternura nos olhos. Ela já havia se esquecido de continuar fingindo que era fria. A voz estava gaguejando. Eu estou bem. Na verdade, não dói muito. Pode ser porque a pele dela é mais sensível. Por isso, a marca vermelha parece bem visível. De qualquer forma, eu achei que era bem incômodo de se olhar. Mas a Kiss, Zhou já retirou sua mão com cuidado. Não é que ela não quisesse ter contato comigo. Apenas estava se sentindo observada por mim. Ela sentiu que estava um pouco tímida e com as mãos trêmulas. Embora ela se atrevesse a sonhar acordada. No fundo, ela é realmente bem tímida. Eu não ouvi os seus pensamentos. Mas era visível a sua timidez e desconforto. Então, acabei soltando a mão. Mas meu olhar preocupado ainda estava na mão dela. Por fim, eu acabei apertando o botão de atendimento. Aqui é uma churrascaria. Provavelmente, de vez em quando, alguém realmente se queima ao cozinhar. Então, aqui realmente tem pomada para queimaduras. Zhou se pegou passando um pouco aleatoriamente. Quando a funcionária perguntou novamente se precisava de ajuda, ela não se atreveu a dizer nada. Ela inicialmente pensou em assar sozinha, mas acabou se envergonhando e não teve coragem de falar. Mas eu ainda assim não incomodei a atendente e fui sozinha. Peguei uma pinça ao lado e comecei a assar a carne. A habilidade que eu mostrava fez com que os olhos de Zhou se arregalassem. Ela me observou enquanto colocava a carne assada em sua tigela. Isso foi meu marido que assou para mim. Não consigo me trazer a comer. Pode comer, eu sei assar carne, vou me ocupar com isso. Eu trabalhei em uma churrascaria por um mês quando estava na faculdade. Naquela época, eu não tinha dinheiro. Foi naquela vez que o professor Lin e ele sugeriram que você mudasse de área para seguir na academia. Na memória dele. No segundo semestre do meu primeiro ano, minhas postagens nas redes sociais eram muito deprimentes. Então ela viu que um amigo comentou sugerindo que talvez ela deveria voltar para casa e admitir um erro. Então eu respondi. Não vou morrer de fome, não vou voltar a fazer academia. Depois, nas conversas que tive com meus amigos, Zhou soube que sua família não concordava com ela estudar finanças na universidade. Para ser sincera, esse curso não é muito útil para famílias comuns. Como você sabe? Eu fiquei um pouco surpresa. Isso aconteceu quando eu estava no primeiro ano da faculdade, porque a duração foi na verdade bem curta. Portanto, não há muitas pessoas que saibam sobre isso. Então, como ela soube? Zhou ficou um pouco nervosa. Ela estava muito relaxada. Por isso ela falou de forma tão natural. Ela queria dizer que ouviu de som de Ziki. Mas quando encontrou meu olhar, ela ficou em silêncio por um momento e disse baixinho. Eu segui sua conta nas redes sociais antes. Mas naquela época eu... Olá? Não é do ensino médio? Eu vi que finalmente se referiu ao passado. Essa não é uma boa oportunidade para conversar? Então, com um tom gentil, continuei a conversa seguindo o que ela disse. Então, nós já nos conhecíamos antes? O rosto de Zhou estava um pouco vermelho. Sempre sinto como se o lugar onde fui queimado estivesse continuando a esquentar. Mas eu já passei pomada, afinal. Zhou pensou muito. Ao pensar em qualquer questão, ela decididamente preenchia as respostas. Mas somente na questão do amor ela estava hesitante. Ela não queria fingir ser fria para sempre. Ela queria que eu conhecesse seu verdadeiro eu. Mas ela também. Eu não a apresso. Eu consigo ouvir sua voz interior e seu medo. Na verdade, ainda estou muito surpreso. Porque a menina à minha frente parece realmente gostar muito de mim. Mas eu já pensei nisso mais de uma vez. Quando exatamente nós dois nos conhecemos? Se nos conhecemos durante um encontro arranjado, então o senhor não se encaixa. Então, é muito provável que eu já não me lembre.
Quando você estava no primeiro ano da faculdade. Na verdade, eu já tinha ido para o exterior. Naquela época, eu estava cursando o terceiro ano no exterior. Embora soubesse que minha esposa era muito talentosa, mas ainda assim queria dizer que me desculpo por incomodar. Zhou Ruohan terminou de falar e me lançou um olhar. Meu rosto mostrou surpresa e eu imediatamente expliquei. Você é muito talentosa. Mais do que eu imaginava. Mais uma vez, fui elogiada pelo marido. Hehe, estou tão feliz. Acho que os elogios lhe deram ainda mais coragem. Zhou Ruohan simplesmente se animou e disse tudo de uma vez. Na verdade, nós nos encontramos antes de eu ir para o exterior. Naquela época, você achou que eu era um estudante do ensino fundamental perdido e me levou para a delegacia. Eu raramente mostrei confusão no meu rosto. Ah, isso realmente aconteceu? Zhou Ruohan ficou um pouco envergonhada ao mencionar isso, mas não conseguiu se segurar e explicou. Na verdade, naquela época, eu só não tinha começado a crescer. Eu já tinha entrado na adolescência. Eu realmente não me lembrei. Principalmente porque esse tipo de coisa é algo que você faz naturalmente. Realmente não iria lembrar muito. Agora que já sou mais velha, como poderia lembrar de algo tão pequeno? Embora eu saiba que talvez não me lembre. Mas Zhou Ruohan ficou um pouco desapontada ao se ver assim. Mas Zhou Ruohan rapidamente explicou de forma resumida. Naquele semestre, o ensino médio e a turma do oitavo ano estavam temporariamente tendo aulas no prédio do ensino médio. As salas de aula do oitavo ano do ensino fundamental não foram todas desabadas, portanto, foram remodeladas. Eu ainda me lembro desse assunto. Eu olho para Zhou Ruohan, que está diante de mim, toda cheia de charme e confiança. Realmente não consigo imaginar que, quando estava no oitavo ano, ela pudesse ser confundida comigo, uma estudante do ensino fundamental. Ela deve ser muito pequena, então, como se soubesse o que significava a curiosidade em meus olhos. Zhou Ruohan explicou, ruborizada. Naquela época, eu estava adiantada nos estudos. E, além disso, realmente ainda não havia amadurecido. Na verdade, naquela época, eu realmente era um pouco mais velha que uma estudante do ensino fundamental, não é? Você não está totalmente errado. Eu não consegui conter o riso. Então você com certeza era uma aluna muito fofa. Zhou Ruohan ficou paralisada por um momento, olhando fixamente para si mesma. Eu sorri e falei com bastante calma. Eu sempre quis ter uma irmãzinha fofa. Se eu tivesse te levado à delegacia naquela época, então você deve ter sido muito fofa. Caso contrário, naquela idade, eu nem ligaria para isso. Eu olhei para Zhou Ruohan, e seus olhos estavam cheios de sorrisos. Agora dá para perceber que você era uma irmãzinha adorável. Agora você já é tão bonita. Com certeza, você era ainda mais bonita antes. Eu quero ser sua esposa. Eu não quero ser sua irmã não. Não, na verdade, isso é apenas uma metáfora. Eu nem quis realmente ter várias irmãs. Mas ao ver a pessoa à minha frente ficar vermelha de vergonha, de repente, achei que isso também era muito bom. Acabei de descobrir. Na verdade, a pessoa por quem minha esposa está apaixonada secretamente há tantos anos sou eu. Neste momento, Zhou Ruohan está envergonhada por ter falado sem pensar. Na verdade, esse olhar crítico tem um pequeno erro. Mas também não é bem isso. Tem que calcular isso. Meu olhar crítico é só para você. Eu baixei os olhos com medo de rir ao ver como ela é diferente. Estendi a mão e servi chá de cevada para ele. Na verdade, mesmo com a cortina entre nós, aqui ainda conseguimos ouvir alguns sons do lado de fora. Mas agora o que eu ouço mais claramente é o batimento do coração dela. E aquele eco de: eu só gostei de Jianlin. Eu só gostei de você. Zhou Ruohan parece ter pensado por muito tempo antes de finalmente falar. Jianlin mencionou o divórcio antes porque você tinha alguém em seu coração. Eu não quero te atrapalhar. Mas agora, já que foi um mal-entendido, você gostaria de tentar novamente comigo? Eu a olhei seriamente e disse a Zhou Ruohan. Estamos casados há 2 anos. Antes, decidimos apenas observar como seria nosso relacionamento. Mas, devido ao meu trabalho, nesse momento, ouvi Zhou Ruohan à minha frente, com uma expressão de choque, sem conseguir falar. Meu coração já estava gritando ah. Influenciado por ela, também me senti feliz. Em seguida, Zhou Ruohan, tentando conter sua felicidade, disse friamente. Claro, podemos. Vamos tentar novamente. Isso é o que chamam de luz no fim do túnel. Eu vou namorar com meu marido. Parece que algo está errado. Eu vou namorar com meu marido. Estou tão feliz e tão contente. Olhei em seus olhos surpresos, ouvindo a música alegre do meu coração. Mas a expressão em seu lindo rostinho não era muito intensa. Então, não consegui me conter e disse mais uma coisa. Na verdade, você pediu a Kim Min-jun para descobrir meus gostos, mas houve uma pequena confusão. Eu não gosto de mulheres frias e intelectuais. Ao ouvir isso, os olhos de Zhou Ruohan se abriram amplamente. Não, eu já sei. Além disso, eu sempre fiz errado. Zhou Ruohan ficou um pouco tremula ao ouvir sua própria voz. Então que tipo você gosta? Antigamente, eu na verdade não tinha muita clareza. Mas recentemente, parece que estou começando a sentir algo. Que tal você tentar voltar a ser você mesma?
Afinal, somos casados e vamos passar a vida juntos. No caminho de volta após o jantar, Zhou tinha apenas um pensamento. O marido soube. Ele sabe que estou apenas fingindo. Ele soube. Ele já sabe de tudo. Então, o palhaço sou eu mesmo, o Ru. Mas, o marido é tão inteligente. Hehehe. Dentro do carro, meu sorriso não parou um segundo. Estar com Zhou realmente pode aliviar a fadiga muito bem. Estou ansioso para ver como ela se mostrará quando voltar a ser ela mesma. Quando cheguei em casa, estava prestes a ir para o meu quarto. De repente, Zhou me chamou. Ela explicou de forma séria e em voz baixa. Na verdade, eu não estou apenas fingindo. Antes, eu realmente era assim na frente dos alunos deles. Além disso, minha personalidade pode ser um pouco bagunçada com as pessoas próximas. Eu tenho medo de que você não goste assim. Ao ouvir isso, eu sorri e disse: Como você vai saber se não tentar? Zhou inclinou a cabeça levemente e ficou olhando para o meu sorriso por um momento. Em seguida, ela também sorriu. Parecia que ela estava finalmente aliviada. Certo, então eu vou tentar. Mas eu não esperava que a determinação dela fosse tão forte. Na manhã seguinte, eu vi o café da manhã que havia ficado na mesa. E também havia um bilhete. Bom dia, marido. Hoje eu tenho aula, então vou para a escola primeiro. Se o café da manhã esfriar, esquente antes de comer. Depois de comer o café da manhã, eu cheguei cedo ao escritório. Estive tão ocupado até o meio-dia. Não esperava que Zhou ligasse dizendo que havia feito o almoço para me encontrar. Não demorou muito para Zhou aparecer em seu escritório com uma caixa de almoço. Seu rosto transbordava de felicidade e seus olhos estavam radiantes. Claramente, quando havia outras pessoas, ela estava calma e elegante. Mas agora parecia um pouco boba. Quando terminei meu trabalho, nós nos sentamos lado a lado para comer, olhando para a variedade de pratos na mesa. Não só eu estava curioso. Não esperava que você cozinhasse tão bem. Lembrando que antes estávamos muito ocupados. Nunca tínhamos cozinhado juntos em casa. Às vezes, quando comíamos juntos, era fora. Zhou explicou com um sorriso. Eu fui estudar no exterior muito cedo. Então, tive que aprender tudo sozinha. Depois que cresci, minha mãe voltou para o país. Ela não me acompanhou mais. Percebi que, depois de conversarmos ontem, Zhou não estava mais tensa. Na verdade, ela adora sorrir e, quando sorri, parece mais jovem. E, pelo que eu posso perceber do que ela sente, na verdade, ela é uma garota com um coração de criança. A refeição durou bastante, mas foi muito proveitosa. Senti que parecia entender ela melhor agora. Depois de comer, Zhou embora estivesse murmurando internamente, não queria sair, um pouco melosa. Mas na hora de arrumar, foi muito eficiente. Ao ver isso, eu também quis ajudar a arrumar. Coincidentemente, nossas mãos se tocaram. Num instante, o movimento de Zhou ficou paralisado. Então ela levantou os olhos, olhou para mim e disse baixinho. Eu fiquei envergonhado. Ao ouvir isso, eu também fiquei atordoado por um momento. Então não consegui conter o riso. Querida, você é um pouco fofa. A pessoa que foi elogiada por ser fofa prendeu o sorriso com os lábios. Mas seus olhos não ousavam se encontrar com os meus. E seu rosto estava ficando cada vez mais vermelho. Ao ver isso, levantei as sobrancelhas e disse: Eu já a chamei de esposa. Você também não pode deixar de chamar de marido, não é? Eu olhei para as mãos dela se movendo suavemente. Os dentes de Chuezi morderam nervosamente os lábios. Mas ela ficou com o rosto vermelho e não ousou falar. Eu também não estou com pressa. Virei-me para o armário e peguei o pomada para queimaduras que comprei de manhã. Você passou na mão ontem à noite? Olhando para mim, parece que eu não estou forçando a me chamar de marido. Zhou não conseguia dizer se estava aliviada ou desapontada por dentro. Embora já tenha chamado várias vezes em seu coração. Mas quando tive que dizer isso pessoalmente, fiquei sem palavras. Eu passei ontem à noite. Ao ser lembradas, Zhou finalmente se lembrou de que sua mão ainda estava machucada. Eu fui até ela com a pomada para queimaduras na mão. Olhando para as mãos delicadas de Zhou descansando em suas pernas. A queimadura da noite passada estava bem visível. Sua mão está fazendo experimentos. Por que você está sendo tão descuidada? Passe um pouco. Depois de dizer isso, coloquei suavemente o creme para queimaduras na frente dela. Não esperava que Zhou apenas piscasse. Como se tivesse reunido coragem, ela estendeu a mão na minha direção. Esta é a minha mão direita. A mão esquerda não é muito ágil. Você pode me ajudar a passar? Olhei para aquela mão estendida em minha direção. Queria muito lembrá-la de que foi ela mesma quem passou ontem à noite. Mas eu ainda assim estendi a mão e segurei aquela que se oferecia. Zhou passou o creme para queimaduras que estava ao lado e ainda gentilmente abriu a tampa. Ela olhava para mim com seus grandes olhos, cheia de expectativa. A mão do meu marido está tão quente. Minha mão está quase derretendo. Não foi surpresa para mim que, enquanto aplicava o remédio, eu novamente me senti como se estivesse em uma montanha-russa com os sentimentos dela. Mas por fora, não parecia nada. Ela parecia bastante tranquila. Poderia até dizer que não alterou a expressão. Quando ouviu em sua mente já gritando:
sobre ir à praia e pedir ao marido para passar protetor solar nela. Eu finalmente terminei de passar o creme para a queimadura. Zhou Ruohan parecia um pouco pálida, olhando para o dorso da mão ainda um pouco vermelha. Felizmente, como passei o creme a tempo ontem, não inchou. Eu peguei a mão dela, coloquei perto da boca e soprei suavemente. O ar quente soprou sobre o dorso da mão que acabei de passar o creme. A sensação foi refrescante. Zhou Ruohan sentiu, por um momento, que todo o seu corpo ficou paralisado. Até mesmo os pensamentos agitados em sua mente pararam. Eu olhei para cima e lancei um olhar para Zhou Ruohan. Encontrei seu olhar que a observava perplexa. Desculpe, não foi intencional. Já estou acostumada. Zhou Ruohan olhou para mim, um pouco desapontada quando soltei sua mão. Não se preocupe, então eu vou embora primeiro. Ao ouvir isso, levantei e ajudei a carregar a caixa de almoço. Deixe eu te acompanhar até a saída. Eu tenho uma reunião à tarde, então você pode ir. Zhou Ruohan seguiu obedientemente ao meu lado. Por dentro, no entanto, estava surpreendentemente calma. A empresa onde estou agora é uma pequena e média empresa em crescimento. Normalmente, este horário é o de descanso e soneca. Não é muita gente também. Mas hoje, assim que abri a porta e saí, já vi que o escritório estava praticamente cheio. Ao ver isso, fiquei um pouco sem palavras. Sempre parece que nunca teve tanta gente reunida durante as reuniões. Zhou Ruohan ao meu lado também foi pega pelo olhar coletivo que veio na nossa direção. E isso a deixou um pouco atordoada. Os funcionários do meu marido são muito esforçados. Eles estão nos observando. Será que acham que somos um bom casal? Se eu soubesse que tantas pessoas estariam me olhando, teria vindo com uma roupa mais bonita. Ai, que erro! Não estou familiarizado com o trabalho. Se eu vier mais 2 vezes, vou me familiarizar. Se eu vier mais 2 vezes, meu marido não deve se importar, certo? Ele não disse nada, provavelmente não se importa. Está decidido. Olhei com um sorriso para a pessoa que estava muito envolvida em seu próprio teatro interno e disse: vamos, não precisamos nos preocupar com eles. Deve estar curioso para saber como é minha esposa. Enquanto falava, estendi a mão para abraçá-la, mas não toquei completamente em seu ombro. Levando-a para fora. Eu estava preocupado que o contato físico pudesse deixá-la desconfortável. Mas Zhou Ruohan provavelmente não pensava assim. De repente, ela deu um pequeno passo para trás. Ela se jogou voluntariamente em meus braços. Senti meu corpo todo quente de um lado. Seu corpo quente estava apoiado em meus braços. Abracei. Meu marido é tão cavalheiro que me deixa bastante irritada. Mas não se preocupe, eu vou agir. Hehehehe. O marido tem músculos no peito. Com certeza é bonito. Não sei quando poderei tocar em algo. Só de olhar também. Eu rapidamente abracei a pessoa e fui saindo, interrompendo seu pensamento que já estava começando a ficar errado. Você veio de carro? Sim, eu vim de carro sozinha. Eu consigo voltar sozinha. Observando o carro da Zhou Ruohan se afastar. Só então me virei e voltei para a empresa para começar a trabalhar. Depois que Zhou Ruohan saiu da empresa, não foi para casa, mas procurou Kemenjun. Aquela túnica da última vez foi comprada, sem dúvida. Mas isso não foi usado, não? Ela realmente não entende de relacionamentos, precisa muito de um conselheiro. Kemenjun é uma típica ricaça. A família é rica. Por isso, agora ela é uma pequena influenciadora online. Compartilha dicas de beleza e explorações de lojas. Quando Zhou Ruohan a encontrou, ela estava tomando chá da tarde em seu próprio café. Neste horário, basicamente não há ninguém. Quando Zhou Ruohan entrou, a menina que estava aqui fazendo um bico sorriu e chamou: Irmã Ruohan, Irmã Menjun está no lugar de sempre. Zhou Ruohan sorriu um pouco. Disse obrigado e foi até lá. Kemenjun acenou para Zhou Ruohan quando a viu chegar. Oi, linda, o que você vai beber? De onde você veio? Zhou Ruohan se sentou à sua frente e sorriu dizendo: Ai, como você sabe que eu acabei de almoçar com meu marido? Vim te procurar. Eu não vou beber café. Meu marido acabou de fazer chá para mim. Ao ouvir isso, Kemenjun ficou meio sem palavras. Olhou para ela com um sorriso forçado. Eu acabei de saber que você veio do seu marido. O que foi? Veio mostrar afeto publicamente. Ela olhou para Zhou Ruohan, que não escondia a felicidade no rosto. Realmente não entendo. Como Jianlin conseguiu se controlar estando casado há 2 anos? Uma garota tão bonita e ingênua ainda não foi conquistada. Preciso de um momento para perguntar a Song Ziki. Jianlin é bonito, mas inútil. Eu, que estava no escritório, espirrei várias vezes. Murmurou uma frase. Não era para eles não pagarem o chá da tarde. Porque ainda estão me xingando. Esse grupo de caras não pode ser tão exagerado. Aqui, Kemenjun estava um pouco silenciosa, olhando para Zhou Ruohan, que a olhava com expectativa. Depois de um tempo, ela finalmente falou: Você me disse que vocês estão casados há 2 anos e ainda têm um relacionamento platônico. Nem sequer se deram as mãos, certo? Se não der, vocês podem fazer sexo antes do casamento. Zhou Ruohan estava um pouco confusa. Na verdade, eu também pensava assim, mas Jianlin. Ela piscou, como se estivesse pensando: Eu acho que ele está respeitando a minha e a nossa relação. Ao ouvir isso,
Kim Min-jung bateu na mesa e disse indignada. Não é uma questão de respeito ou não. Com você sempre observando assim. Ele não é capaz disso. Se precisa de aparência, ele tem aparência. Se precisa de corpo, ele tem corpo. Se precisa de inteligência, deixa pra lá. Zhou Ruohan realmente não tem cérebro quando se trata de Jianlin. Esse tipo de esposa perfeita. Jianlin está em um relacionamento platônico. Kim Min-jung sente que pode ter passado tempo demais com o mestre florido. Acha que a Zhou Ruohan é uma beleza que prioriza o amor acima de tudo. Se ela fosse a esposa dele, não iam ficar fazendo coisas íntimas todos os dias. Zhou Ruohan não pôde mais se conter e falou sério com Kim Min-jung. Meu marido não tem nenhum problema. Você não deve falar isso sobre ele o tempo todo. Ao ouvir isso, Kim Min-jung imediatamente se desculpou. Desculpe, sou um pouco indiscreta. Mas não era essa a intenção. Afinal, ela sabe o quanto Zhou Ruohan defende Jianlin. Então ela também não iria discutir. Depois de falar, ela pegou seu celular e o mostrou para Zhou Ruohan. Vou te mostrar algumas coisas que adultos devem ver. Relacionamentos platônicos não são impossíveis. Mas sinto que vocês se encaixam melhor no estilo fazer sexo antes do casamento. Sério? Ah. É assim. Será que tem algo errado? Zhou Ruohan sempre sente que o que Kim Min-jung diz não é muito confiável. Este ano eu já tenho 36. Eu entendo noções básicas de fisiologia. É sobre essa questão de fazer sexo antes do casamento, não é? No fundo, ela concorda secretamente, mas age de forma covarde. Neste momento, Zhou Ruohan entrega o celular que já leu para Kim Min-jung, com uma suspeita vermelhidão no rosto. Sinto que precisamos de uma justificativa válida. Isso ainda não me serve. Kim Min-jung observa que Zhou Ruohan está ficando vermelha. Como posso ser proativa assim? Ela suspirou e disse. Agora é junho. Mês que vem, a sua escola entra em férias de verão. Você pode simplesmente dizer que está celebrando suas férias de verão. Kim Min-jung realmente não consegue pensar em mais nada para os próximos 2 meses. O aniversário de Zhou Ruohan é em setembro. Ou seria o aniversário de Jianlin durante esses 2 meses. Encontrar uma justificativa é meio complicado. Zhou Ruohan balançou a cabeça e disse. Não tem o aniversário do Jianlin este mês. Então está ainda mais longe. Kim Min-jung até queria suspirar. Você simplesmente bebeu e fingiu que estava bêbado. Então seria só entrar sorrateiramente no quarto dele, não. Os olhos brilhantes de Zhou Ruohan olhavam fixamente para Kim Min-jung. Kim Min-jung manteve o olhar com ela por um momento. Por fim, ela desviou o olhar, suspirando, pois seus olhos não podiam competir com os de ninguém. Ai, então o que você sugere? Eu estive ocupado o dia todo na empresa e não consegui voltar para casa para jantar. Comi fast food diretamente no escritório com todos. Quando terminei, já eram mais de 8 da noite. Mas ainda havia muitas pessoas fazendo hora extra na empresa. Eu olhei para o relógio. Se fosse um dia normal, nessa hora eu provavelmente apenas trataria de alguns documentos menos importantes deixados de lado. Mas hoje me lembrei de como Zhou Ruohan veio com a caixa de comida ao meio-dia. Finalmente decidi sair do trabalho. Depois que saí da empresa e entrei no carro, hesitei um pouco, mas acabei ligando para Zhou Ruohan. Do outro lado, ela atendeu rapidamente. Pela voz, parecia que ela estava muito feliz. O tom da voz sempre subia no final. Você quer comer algo à noite? Eu vou voltar agora. Eu nem percebi que minha voz também estava cheia de alegria. Zhou Ruohan hesitou um momento antes de falar cautelosamente. Mas eu não estou muito com fome agora. E ainda é cedo. E se eu te recusar? Isso significa que esta noite não vou ter a chance de comer algo com você. Eu fiquei surpreso por um momento e então disse. Claro que não. Se você ainda acha que é cedo. Então, espere eu voltar para casa e depois sairemos para comer juntos. Tudo bem, vou te esperar em casa. Na verdade, ao ouvir estou em casa esperando por você, meu humor melhorou. Depois de desligar o telefone, olhei para o espelho e vi meu rosto sorridente. Ei, olha só. Você deve estar com a boca torta de novo, né? Você parece ingênua, sem experiência. Não demorou muito e eu voltei para casa. Assim que abri a porta, vi Zhou Ruohan sentada no sofá. Ela pulou rapidamente do sofá. Em seguida, apareceu com um sorriso doce. Você voltou. Ao ver isso, eu respondi com e disse que voltei. Neste momento, Zhou Ruohan já estava vindo correndo. Ela estava parada na minha frente, exalando um perfume. Então, ela levantou a cabeça e seus olhos brilhavam. Então, você não gostaria de tomar um banho primeiro? Ainda é cedo. De repente, na próxima segunda, eu ouvi. Esse tipo de jeito puro de menina vizinha. Não sei se meu marido gosta. Se gosta de você, não diga, é verdade. Antes, eu realmente queria perguntar a mim mesmo que tipo de garota eu gosto. Para ser sincero, não consigo dizer. Nesse momento, ouvi os pensamentos secretos dela. E aquele olhar que tentava me espiar. Os cantos da minha boca se levantaram involuntariamente. Desta vez, não hesitei em estender a mão e acariciar a cabeça dela. O ar-condicionado não está um pouco frio? Zhou Ruohan sempre sente como se seus pensamentos internos fossem visíveis para os outros. Ela ficou um pouco envergonhada com a minha pergunta. Na verdade, está tudo bem.
Eu aumentei um pouco a temperatura. Então, não está tão frio assim, certo? Eu sorri e então disse. Então, eu vou primeiro ao quarto para trocar de roupa. Não vou tomar banho agora, volto para isso depois. Depois de falar isso, me virei e comecei a subir as escadas. Andou alguns passos e de repente se virou e disse para Zhou-Huohan: Você está realmente bonita hoje. Depois de dizer isso, subi as escadas. Mas, ao chegar no segundo andar, ainda pude ouvir seus pensamentos falando como um gravador, dizendo que foi namorada pelo marido. Como uma criança. Não demorou muito para eu trocar por uma camiseta simples e jeans. Quando desci, percebi que as pessoas lá embaixo também haviam trocado de roupa. Coincidentemente, todos nós vestíamos camisetas, uma preta e uma branca. Olhando assim, os dois parecem estar vestidos com roupas de casal. Levantei a sobrancelha e disse com um sorriso: O que você quer comer? Vamos sair para comer agora. Já está tão tarde, vamos comer mingau. Do outro lado do condomínio abriram uma loja de mingau. Enquanto a ouvia, percebi que várias lojas abriram nas proximidades do condomínio. Normalmente, eu raramente noto essas coisas. E, pelo tom de voz de Zhou-Huohan, sempre parece que ela está muito familiarizada. Você costuma sair para comer lanche à noite? Está tudo bem. Às vezes, volto do laboratório muito tarde. Ou às vezes, quando fico com fome à noite enquanto leio, vou. A brisa da noite passou pelos cabelos da jovem. Eu e Zhou-Huohan caminhamos lado a lado na rua de verão. O tempo está bom esta noite. Conseguimos ver as estrelas. Ambos estão de bom humor neste momento. Existem algumas lojas por lá que são boas. Ela estava seriamente apresentando algumas lojas ao longo da calçada. Isso me fez lembrar de repente. Na verdade, no começo, Zhou-Huohan também bateu na porta com cuidado para perguntar a si mesma. Era só para perguntar se queria um lanche à noite. Naquela época, eu geralmente estava ocupada. E eu não tinha o hábito de comer à noite. Por isso, eu recusei educadamente. Naquele momento, eu nem lembro qual era a expressão de Zhou-Huohan. Naquela época, parece que eu nem olhei para ela com mais atenção. Portanto, ela foi rejeitada. Então, ela foi sozinha comer um lanche à noite, não é? Pensando bem, não pude evitar de olhar para ela mais algumas vezes. Talvez porque ela não ouviu minha resposta. Ela de repente virou o rosto para me olhar. Enfrentei o olhar que estava observando a mim mesmo. Zhou-Huohan ficou surpresa por um momento e então tocou o próprio rosto. Tem algo no meu rosto? Não. Você deve ter ouvido muitas pessoas dizerem que você é bonita, certo? Eu disse, sorrindo. Então, eu apreciei ao vivo o processo de ficar muito envergonhada. Em poucos minutos, o rosto da garota ficou completamente vermelho. Seu olhar também ficou hesitante. Sua voz se tornou gaguejante. É mesmo. Espero que esteja tudo bem. Agora, a cabeça de Zhou-Huohan está um pouco confusa. Sempre que ela me olha, parece não conseguir controlar seus pensamentos. O mais importante é a boca. Por exemplo, agora ela soltou. Sou tão bonita, você pode segurar minha mão. Você também não deve estar se saindo mal, certo? A voz foi ficando cada vez mais baixa. Internamente, ela gritava de arrependimento. Ao ouvir isso, eu sorri. Em seguida, segurei a mão delicada da menina. Eu não tenho muita experiência de convívio com garotas. Tenho medo de que, se for rápido demais, posso te deixar desconfortável. Então, se você tiver algo a dizer, pode falar diretamente. A pessoa que está arrependida por ter falado sem pensar. E por causa disso, eu segurei sua mão. E continuava com o rosto tão vermelho quanto uma chaleira fervendo. O que eu disse, ela só respondeu ocasionalmente. De qualquer forma, eu sinto que ela não prestou atenção. Mas a mão pequena que eu segurei estava inquieta. Ela se moveu algumas vezes na palma da mão dela. Eu não sei o que ela quer. Mas acabei relaxando a mão. E então, senti aquela mãozinha macia se mexendo. Foi lentamente se esgueirando entre os meus dedos. No final, nossas mãos se entrelaçaram. Ela até balançou as mãos alegremente. Em seguida, inclinou a cabeça e sorriu para mim suavemente. Eu a olhei e não consegui evitar sorrir também. Eu pensei que o que eu acabei de dizer ela poderia não ter escutado. Afinal, ela parecia muito ocupada se sentindo envergonhada. Eu não esperava que, assim que entrássemos na loja e nos sentássemos, ela dissesse: Já que você disse que posso dizer tudo diretamente, então lá vou eu. Eu assenti sem me preparar. Pode falar. Meus pais pedem para a gente ter um filho logo. Depois de falar, ele ficou me olhando fixamente. Eu olhei para Zhou-Huohan à minha frente. Embora eu tenha te pedido para ser direta. Mas não precisa ser tão direta assim, certo? Você começou falando sobre ter filhos, não é? Neste momento, percebi claramente que a maior diferença entre mim e Zhou-Huohan é que Zhou-Huohan tem uma mente muito inocente. Essa inocência não significa que ela seja burra, mas sim por causa do ambiente em que ela vive. Talvez seja diferente de lidar com pessoas que fazem negócios, como eu. Zhou-Huohan ficou surpresa ao ouvir minhas palavras. Fui tão direto assim? Mas, na verdade, não havia necessidade de rodeios. Você se esqueceu que amanhã vamos voltar para jantar com seus pais.
Estamos casados há 2 anos, nosso relacionamento não é lá essas coisas. Mas todo mês temos que voltar para casa e jantar juntos. Ao ouvir o lembrete de Zhou, eu acenei com a cabeça. Eu me lembro. Amanhã eu vou te buscar em casa. Você não tem aula à tarde, certo? Você lembra da minha grade de aulas? A voz de Zhou estava cheia de alegria. Estou te esperando em casa à tarde. Só queria te avisar com antecedência. Amanhã meus pais podem mencionar sobre ter filhos. Meu marido se lembra da minha grade de aulas. Arredondando, é cuidar de mim. Se ele se preocupa comigo, é porque ele tem sentimentos por mim. Se ele tem sentimentos por mim, é porque ele gosta de mim, não é? Ei. Já avisei meu marido sobre meus pais pressionando para termos filhos. Tudo isso é culpa minha por não me esforçar. Antes, eu poderia dizer que estava ocupada. Mas toda vez é essa desculpa. Meus pais não vão acreditar facilmente nesta desculpa dessa vez. Ao ouvir isso, eu percebi. Eu não sabia que meus pais estavam pressionando para ter filhos há tanto tempo. Mas nunca passou por isso uma vez. Então só pode significar que foi sempre Zhou quem me protegeu. Neste momento, a sopa acabou de chegar. Porque é uma sopa feita em panela de barro. Quando chegou, ainda estava fumegando. Através dessa fumaça que subia lentamente, eu vi Zhou educadamente agradecer ao garçom, olhando para o rostinho pálido da garota. Às vezes, sinto que uma garota tão ingênua, uma garota que gosta tanto de suspirar em pensamentos, mas que, surpreendentemente, se mantém firme. Com sentimentos confusos, eu a ajudei a separar os pratos e talheres. E então servi a sopa para ele, dizendo que, se nossos pais falarem sobre filhos no futuro, você pode pedir para eles virem falar comigo ou simplesmente dizer que eu não quero ainda. A garota hesitou ao ouvir minhas palavras. Na verdade, não está tão mal. Meus pais não são pessoas irracionais. Eles provavelmente acham que já estamos casados há 2 anos. Se não falarmos sobre filhos, como eu chegarei à cama do meu marido? Esse é o motivo razoável que eu demorei muito para encontrar. Agora sou eu quem ficou paralisada. Meu sentimento de culpa e tristeza inesperadamente melhorou. Eu olhei rapidamente para Zhou, que estava me observando atentamente. Seus olhos ainda mostravam uma fascinação que ela não teve tempo de esconder. Talvez ela não esperasse que eu levantasse a cabeça de repente. A garota hesitou por um momento e logo ficou um pouco vermelha. Seu olhar se desviou automaticamente. Depois de dar a ela uma tigela de mingau, fiz uma para mim e, lentamente, comecei a falar. Você mencionou antes que morava sozinha quando estudou no exterior. Era tudo em um quarto só. Você valoriza o espaço pessoal. Bem, naquela época eu ainda era jovem. Minha mãe também morou comigo por um tempo. Depois, quando cresci, me acostumei com a vida no exterior, tendo um quarto só para mim. De repente, meu marido me perguntou o que isso significava. Ai, eu estou pensando demais de novo. Na verdade, eu valorizo bastante o meu espaço pessoal, mas não tenho coragem de dizer. Vamos imaginar um pouco. Se eu disser isso, pode ser que meu marido tenha 1 em 1 milhão de chances de me convidar para morar no quarto dele. Agora já está tão tarde assim. Sonhar um pouco não é demais, né? Hehehe. Meu marido está tão gentil esta noite. Eu já me atrevo a pensar em coisas tão ousadas. Ao ouvir isso, não pude conter o riso, principalmente porque a maneira como ela expressa esses pensamentos secretos é muito divertida. Olhando para a garota que já estava pensando sobre que pijama usar se morássemos juntas. Como uma professora tão boa pode estar pensando assim todos os dias? Mas eu acho que ainda é muito divertido. De repente, eu disse lentamente. Então, você não quer se mudar para morar comigo? Não fantasie, eu realmente estou te convidando para morar junto. A voz que antes estava ativa instantaneamente se silenciou. Os olhos de Zhou, que já eram grandes, se arregalaram ainda mais, olhando para mim como se estivesse em estado de choque. Eu continuei e disse mais uma coisa. Claro, eu só estava perguntando sua opinião. Se você não quiser, tudo bem. Eu acho que já estamos casados. Zhou interrompeu o que eu ainda não tinha terminado de dizer. Depois de falar, ele estendeu a mão e, um pouco envergonhado, cobriu a boca. Ele abaixou os olhos e não teve coragem de me olhar. Em seguida, ele começou a explicar de forma gaguejante. É que já estamos casados há 2 anos. Já que queremos nos desenvolver bem, morar juntos também é muito razoável, não é? Depois de falar, ele levantou rapidamente a cabeça e me lançou um olhar. Eu gosto muito de ver esses pequenos gestos dela, como as gatas que eu criava quando era mais jovem, quando testam cuidadosamente os limites dos humanos. É assim que os gatinhos são. Eu fui um pouco perturbado pelo grito de excitação dentro dela. Então, rapidamente, eu disse: Isso é ótimo. Fique tranquila. Você se mudará para cá, e, antes que nosso relacionamento chegue a esse ponto, eu não farei nada com você. De repente, o grito parou. O que isso significa? Por que você não vai fazer nada comigo? Eu sou feia? Eu não sou sexy o suficiente. Eu não tenho medo de você fazer algo comigo. Eu só tenho medo de você não fazer nada comigo. Não tem problema. Primeiro me mudo e depois eu penso em um jeito. Meias pretas, meias de seda e mais.
Eu rapidamente empurrei um prato para ela, para evitar ouvir mais palavras ferozes. Você deve comer rápido. A comida vai esfriar e o mingau de marisco vai ficar ruim. Vamos falar sobre a mudança de quarto quando voltarmos da casa dos meus pais amanhã. Eu posso ir agora mesmo resolver isso. Hoje à noite posso fazer o check-in. Embora meu coração esteja gritando assim. No entanto, por fora, o Ruorn apenas acenou com a cabeça de forma reservada. Tudo bem. Eu vou te ouvir. Estou disponível a qualquer hora. O sorriso nos meus lábios é impossível de conter. Come rápido. Depois de comer o mingau, nós fomos caminhando devagar para casa. Não é tão tarde, ainda consigo ver carros passando na estrada. Estávamos conversando de maneira casual. Percebi que na verdade não preciso ouvir seus pensamentos secretos. Desde que duas pessoas conversem normalmente, podemos ter uma conversa natural e divertida. Quando chegamos em casa, subimos as escadas um atrás do outro. Enquanto estávamos de pé na porta de cada um, Ruorn disse boa noite. Mas, em meu coração, estava pensando: o marido realmente não vai me pedir para me mudar hoje à noite. Na verdade, não tenho muitas coisas. Apenas me levar para dentro já está bom. Desta vez, eu não atendi aos pensamentos dela. Apenas sorri e disse boa noite para ela. Afinal, eu também preciso de tempo para aceitar o fato de que terei um companheiro de cama a mais. No dia seguinte, estive ocupado o dia inteiro, mas ainda saí do trabalho na hora certa para ir para casa. No caminho, ainda comprei um buquê de rosas. Ruorn já estava em casa, esperando, vestida. Quando entreguei as rosas, ela ainda disse: mamãe gosta de lírios. Ela achava que essas flores eram para dar à professora Lin. Eu sei que você gosta de tulipas. Desta vez, não consegui comprar essas rosas que são para você. Na próxima vez, vou te dar tulipas. A garota que segurava as flores olhava para as flores que tinha nos braços. Ao ouvir isso, ela levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos brilhavam com alegria sincera. Para mim, fiquei um pouco triste ao ver sua expressão de surpresa. Eu te dei. Você gostou? Gostei. Ela respondeu sem pensar. Depois de falar, ela ainda acrescentou: adoro. Quero guardar bem as flores, pois é a primeira vez que meu marido me dá flores. Depois, vou levar para a escola e fazer flores eternas. Eu sorri e disse: se você gostar, eu posso te dar todos os dias. Isso não precisa ser desperdiçado tanto assim. A duração de um buquê de flores é de 1 a 2 semanas. Você pode me entregar uma vez por semana. A garota não hesitou. Ao fazer esse pedido, seus olhos brilhavam cheios de expectativa enquanto me olhavam. Porque ao receber suas flores, posso ficar feliz por 1 semana. Talvez possa ser mais longo. Fui pego de surpresa por esta declaração direta. Foi como se essa frase tivesse batido de repente em meu coração. Meu coração perdeu completamente o ritmo. Sem problemas. Na próxima vez, eu vou escolher pessoalmente para você. Isso seria realmente ótimo. Eu vou ficar feliz por muito, muito tempo. Eu ouvi meu coração batendo cada vez mais rápido. Parece que eu recuperei a sensação de deslumbramento e aceleração do coração que tive ao ver Ruorn pela primeira vez. Também parece que consigo entender o que Ruorn disse. O processo de se apaixonar repetidamente por uma pessoa realmente existe. Eu olhei para o rosto delicado de Ruorn, que era ainda mais suave que flores. Toquei meu nariz com a mão e disse sorrindo: então, a feliz professora Zou pode me acompanhar para casa agora. Ruorn achava que provavelmente não tinha mais salvação. Muitas pessoas a chamam de professora Zou, mas, de alguma forma, ela sempre sente que pode ouvir a professora Zou da minha boca. Eu consigo perceber a sensação de ternura e ambiguidades. Pode ser. Então, você espera eu colocar as flores direitinho. Depois de falar, com as bochechas ligeiramente vermelhas, ela se virou e correu para o quarto. Com cuidado, colocou as flores sobre a mesa. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente a rosa vermelha. A 99ª vez que Ruorn se apaixonou por Jianlin. Deve ser que em breve os sonhos vão se tornar realidade, não é? Esta é a voz mais sincera que ouvi desde as 998 vezes anteriores. Eu olhei para a silhueta graciosa da menina. É preciso gostar muito para contar até 999 vezes, não é? Isso fez meu coração, que já estava agitado, bater ainda mais rápido. Vamos voltar. Senão, nossos pais vão ficar preocupados. Depois de tocar na rosas, Ruorn ficou feliz novamente. Quando ela se virou para mim, seus passos estavam leves. Estendi a palma da minha mão em direção a ela, sorrindo e perguntando: podemos dar as mãos? Essas 4 palavras deixaram Ruorn um pouco atordoada. Olhando para a grande mão à minha frente, imediatamente, apertei sem hesitar. Claro. Ao ouvir, seu coração começou a cantar feliz novamente. Acho que ela talvez não goste muito de homens muito educados. Apenas um simples abraço já a faz muito feliz. Da nossa casa até a casa dos meus pais não é tão longe. De carro, leva apenas meia hora. Quando entrei segurando a mão de Ruorn, professora Lin, que estava regando as plantas, levantou os olhos. Oh, o jovem senhor voltou. Seu olhar de repente caiu em nossas mãos entrelaçadas. Em seguida, ela felizmente soltou o regador.
Acenou para Zhou Ruohan. Anhan, vem aqui com a mamãe. Você está mais magra recentemente. Mãe, Zhou Ruohan chamou docemente. Senti um pouco de relutância no coração, mas ainda assim soltei a mão e fui até lá. Eu também chamei mamãe. E então, fiz uma queixa de propósito. Não, mãe, você está sendo um pouco parcial, não é? Chamam a Anhan de forma tão íntima e a mim de jovem mestre. O jeito como Anhan falou fez o rosto de Zhou Ruohan corar. O olhar dela para mim estava cheio de timidez. Eu naturalmente a olhei por um momento. E realmente, ao provocá-la, seu rosto corou. A diferença não poderia ser mais evidente. A professora Lin observava os olhares trocados entre os dois. E isso a deixou ainda mais feliz por dentro. É raro eu conseguir olhar para esse idiota com bons olhos. Decidi puxar um de cada lado e entrar na casa, dizendo: Vamos, Anhan, não fique tão exposta ao sol. Jianlin, vá logo ajudar seu pai a cozinhar. Mãe, deixa que eu faço isso. Zhou Ruohan apressadamente disse. Jianlin acabou de sair do trabalho. Me dá pena do meu marido. Como ele ainda vai cozinhar depois de sair do trabalho? Mas será que meu marido sabe cozinhar? O que fazer? Estou com um pouco de fome. Assim que percebi, era minha mãe um pouco impaciente tentando me afastar. Eu realmente nunca cozinhei em casa. Eu já me fiz uma parte dentro de mim. Tudo bem, eu vou cozinhar, senhoritas, só um momento. Que legal, o marido realmente sabe cozinhar. Obrigada pelo esforço, amor. Vou te dar uma massagem quando voltar para casa. Une se o marido não quiser. Vamos falar sobre isso mais tarde. Eu ouvi que ainda vai ter massagem. Esses passos entrando na cozinha estão alegres. Estou ansiosa para ver como ela vai sugerir a massagem quando voltar para casa esta noite. A professora Jian, na cozinha, ouviu os passos e olhou. Viu seu filho chamar jovem senhor igual a sua esposa, dizendo que havia retornado. Zhou Ruohan apareceu na porta da cozinha e chamou. Pai, você trabalhou duro. A professora Jian, que estava brincando com seu filho, imediatamente ficou carinhosa. Não é nada cansativo. Ruohan, vá para a sala e espere. Fiz para você os cogumelos com alho que você gosta. Zhou Ruohan concordou com a cabeça. Se precisar, pai, é só me chamar. Eu também cozinho muito bem. Eu observei a atitude dos meus pais em relação a Zhou Ruohan. Já faz mais de 2 anos. Finalmente percebi. Parece que, nesta casa, minha esposa é mais popular do que eu. Esperando Zhou Ruohan sair da sala, o professor Jian lançou um olhar para mim, que estava olhando para fora. Ele disse lentamente: O que está olhando? As pessoas já sumiram. Com você agindo assim, eu pensei que vocês tivessem acabado de se casar. Eu pensei que isso estava mais ou menos certo. Mas você não vai se importar se eu não ajudar a lavar os vegetais, certo? O professor Jian ainda se preocupa com seu trabalho e vida, como de costume. Então, ele fez uma pausa na conversa. Como você está se saindo com a Ruohan? Ao ouvir isso, respondi calmamente. Estou indo bem. E você? O professor Jian franziu um pouco a testa ao ouvir isso. Você ainda está usando aquele jade que eu te dei da última vez. Eu instintivamente sinto que meu pai está um pouco estranho hoje. Este tópico mudou muito rapidamente. Não. Se você usar, vai tirar para dormir e tomar banho. Enquanto falava, não consegui evitar um suspiro. Você é pelo menos um professor, como pode ser tão supersticioso? O professor Jian percebeu que eu estava melhorando um pouco. O que você sabe? O fim da ciência é a metafísica. Mas pensando bem, talvez meu pai, que estuda história, acredite nessas coisas. Ele sempre acreditou bastante nessas coisas. Apenas um mês atrás, meus pais me chamaram de volta e me deram este jade. Disseram que era para trazer sorte para minha saúde e vida. Meu pai ainda insistiu que eu não deveria tirá-lo, exceto para tomar banho e dormir. Neste momento, ainda me perguntou especificamente. Eu perguntei curioso. Pai, onde você conseguiu isso? Seu pai pediu alguém para trazer. De qualquer forma, você trata bem tanto a você quanto a Ruohan. Ele parou um pouco e perguntou. Você sente algo diferente ao usar? O que um pingente pode ter de argumento? Ainda não tem radiação. Eu estava prestes a dizer algo. De repente, percebi que recentemente consigo ouvir os sentimentos secretos da Zhou Ruohan. Parece que começou logo depois que coloquei o pingente. Será que é realmente algo sobrenatural? Eu fiquei em silêncio por um momento e depois disse. Eu sempre sinto que minha mente não está muito certa. Enquanto falava, observava atentamente a expressão do meu pai. É como se eu sempre sentisse que consigo ouvir alguma coisa. O professor Jian já começou a ficar ansioso. Não dá para ver nada na expressão dele. Ele até se deu ao trabalho de me mandar pegar a carne que estava ao lado. Certifique-se de descansar bem e não se esqueça de ver um médico. Eu não pude deixar de franzir o senho com essa atitude dele. Eu pensei demais. Realmente não tem nada a ver com meu pai. Mais tarde, durante o jantar, não consegui ver nada na minha mãe também. A atmosfera das refeições está ótima como sempre. Mas desta vez, o professor Lin perguntou diretamente à mesa de jantar. Jialin, hein? Eu murmurei Então, coloquei um pouco de cogumelo com alho no prato da minha esposa e a observei ficar vermelha. Ouvindo-a, senti bolhas de alegria surgindo em seu coração.
Isso é realmente muito interessante. Ao ouvir o professor Lin me chamar, eu olhei para lá. O que foi, mãe? Você também não é mais tão jovem. Quando você pretende ter filhos com a Ruohan? A pergunta direta da professora Lin pegou-me de surpresa. Sua irmã todo dia não consegue ver o marido dela muitas vezes. Já está bom. Eu não estou apressando. Você vê a Ruohan podem se encontrar todos os dias. Ao ouvir isso, Zhou Ruohan rapidamente respondeu. Paz, é que estou muito ocupada. Não o encubra mais. A professora Lin interrompeu sua mesma justificativa. Eu consigo verificar todos os seus cursos lá na escola. Eu suspirei. Mãe, eu só estava muito ocupado antes. Isso foi antes. E agora? O professor Lin já tem uma idade avançada, mas seu pensamento é muito flexível. Ela imediatamente respondeu. É mesmo. E agora? O marido quer ter um bebê. Eu posso ajudar a qualquer momento, viu? Eu olhei para Zhou Ruohan com um sorriso meio tímido, enquanto meu coração estava brincando. O professor Zhou estava me olhando com uma expressão muito séria. Ele parecia completamente calmo, até um pouco ingênuo. Eu disse, sorrindo. Agora não estamos tão ocupados, não se apressam. Vamos deixar as coisas fluírem naturalmente. Assim, é fácil ficarmos estressados. O que significa marido? É verdade. Eu consigo, meu marido. Vou para casa esta noite para tirar as coisas que Menyu me deu. Amor. Hehe. Amor, vem aqui. Amor. Depois de terminar a refeição, o casal assistiu TV com os dois professores idosos por um tempo. Depois de um tempo de conversa, eles voltaram para casa. No caminho de volta, eu ainda estava esperando que ela mencionasse a massagem. No final, ela não mencionou nada durante o caminho. Nem mesmo em seus pensamentos ela falou sobre isso. Então, ao chegar em casa, eu intencionalmente espreguicei. E também coloquei a mão no meu ombro. Assim já está bem óbvio, né? De fato, Zhou Ruohan percebeu. Ela olhou meu movimento, hesitando em dizer algo. No final, ela acabou falando. Eu já aprendi algumas técnicas de massagem com as professoras da escola. Você quer experimentar? Sem licença para isso. Mas eu sou muito boa nisso. Marido, experimenta. Por favor. Se não tentar, eu vou ficar muito triste. Amor, você cozinha e eu faço a massagem. Perfeito. Eu realmente sou muito atenciosa. Me dá uma chance de mostrar o que eu sei. Eu a ouvi começando a choramingar e sorri enquanto falava. Então, isso é um incômodo para você, Anya. Depois da frase Anya, os olhos de Zhou Ruohan se arregalaram. Amor, você me chamou de Anya. Anya, hehe. O jeito que o amor me chama é diferente de como os outros chamam. Eu me senti completamente mole. Eu vi o rosto dela ficando cada vez mais vermelho. Os pensamentos secretos estavam cada vez mais ousados. Finalmente, a professora Zhou não aguentou mais. Então, te encontro mais tarde, tá? Depois de dizer isso, ela saiu correndo. Eu a observei subir as escadas, meio descoordenada. Eu fiquei um pouco arrependida. Tão tímida. Ainda tem massagem hoje à noite. Se soubesse, não teria brincado. No entanto, uma hora depois, alguém bateu na minha porta. Ouvi a porta bater e um sorriso involuntário surgiu no meu rosto. Mas quando fui abrir a porta e vi a pessoa do lado de fora, fiquei completamente chocado. A garota lá fora estava usando uma camisola branca de alças curtas. Aquelas pernas longas fizeram com que seus olhos ficassem fixos. Eu admito que invejava aquele cabelo negro que eu poderia tocar à vontade. Jialin, eu vim te dar uma massagem. Ela balançou o óleo de massagem que estava em suas mãos. A voz também é suave. Eu pensei, você veio para me matar, não é? Como eu queria abrir a porta e deixar você entrar. Zhou Ruohan está parada na porta do quarto, segurando a vontade de puxar a camisola. Não sei se meu marido gosta disso. Por que você parou de se mover? Você não vai me deixar entrar. O viadinho no meu coração está pulando e vai me matar. Amor, abre a porta. Você quer a esposa ou não? Jialin, sua esposa chegou. Deixei entrar.